Olá pessoal, começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast destinado a contar as experiências profissionais de brasileiros bem-sucedidos no mercado canadense. E você pode também fazer parte dessa jornada, desde que você tenha essa vontade, essa garra e entenda que você consegue atingir seus objetivos, porém eles não necessariamente vão ser fáceis de ser atingidos. E isso é o que a gente mostra aqui no canal, né? Mostra essa jornada vitoriosa e quanto vocês precisam se esforçar para conseguir. E todo mundo é possível, a gente acredita, né, que todo mundo consiga atingir esses resultados desde que se dediquem. Então a gente queria dar algumas informações antes, né? A gente agora está com uma parceria junto com o escritório de imigração, né, que é o Terry. O Terry, ele é um advogado, ele é um consultor de imigração, que ele já está aqui no Canadá há um tempo. Então, muitas vezes a gente fala no programa, né, sobre imigração e a gente não pode, né, por lei, falar alguns detalhes, só pessoas que têm autorização do governo. Então, é importante que vocês falem com um profissional capacitado. Então, o Terry, ele faz todos os trabalhos de imigração, LMIA, visto de turista, permanência definitiva, qualquer serviço relacionado à imigração. Então, achem ele, aqui a gente vai colocar a descrição aqui nos vídeos, Terry Ferreira Associados, ele trabalha aqui, o escritório dele fica aqui em Toronto, mas ele está à disposição de pessoas ao redor do mundo inteiro. Bom, voltando para o episódio de hoje, é um dia muito especial para a gente. Primeiro que a gente finalmente conseguiu uma enfermeira, que foi um pedido de muitos dos nossos inscritos. Traz uma enfermeira, traz uma enfermeira. Eu falei, eu adoraria, mas a gente não conhece a enfermeira. A gente conseguiu um médico, que é legal também, que é dificílimo também, e a gente conseguiu uma enfermeira, então a gente está bem feliz com a presença dela aqui hoje. E tem outra atração de especial, digamos assim, né? A gente está aqui com a Natália, ela vai apresentar aqui comigo. A Natália, ela fez o episódio número 7, se eu não acredito exatamente, o episódio número 7. Então é isso, então vai ser bem legal. Estamos bem empolgados aí com essa nossa conversa. Então passar a bola para a Natália, para ela se reapresentar, né? Pessoal que não conhece ela. Fala um pouquinho de você, Natália, antes da gente passar para a nossa convidada. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, mais um convite. Eu falo, se for para convidar para bater papo, estou sempre aqui para bater papo, adoro. Ainda mais conhecer uma história diferente que é fora da minha realidade, né? Então, meu nome é Natália, para quem não assistiu o episódio meu que foi a hora, volta lá e assiste. Não, mas pausa o vídeo, né? Pausa lá, volta lá e assiste. Não, mas eu sou auditora, trabalho numa Big Four aqui no Canadá, então, quiser saber mais informações, volta e assiste o episódio. Mas é muito legal estar aqui para poder conhecer um pouco de uma área que é totalmente diferente da minha e eu gosto de conhecer, enfim, histórias diferentes, né? E a gente está aqui com a Viviane. Oi, Rodrigo. Oi, Natália. Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria de falar sobre a minha trajetória até aqui. Foi uma trajetória longa, com dificuldades, como todo imigrante. Mas hoje eu vejo e olho para trás, assim, eu vejo que valeu a pena tudo que eu passei. E um dos maiores objetivos que eu tenho de falar sobre a profissão, sobre a área da enfermagem aqui, é justamente para ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória, e para não passar pelas dificuldades que eu encontrei. Então, assim, eu tenho um objetivo mais de esclarecer para eles mesmo o processo, a revalidação do diploma, porque eu formei enfermagem no Brasil. Então, esse que eu gosto de falar, eu me empolgo sobre isso. Eu respondo todas as pessoas, eu vejo... Existem algumas pessoas que fazem consultoria e tudo, mas eu faço assim de coração mesmo, porque que eu passei por dificuldade e eu não encontrava ninguém que poderia me orientar durante esse caminho. Nossa, eu acho muito legal você falar isso, porque eu virei mentor justamente por isso. Porque assim, eu passei também, eu acho que ninguém que está aqui foi tranquilo, todo mundo passou, né? E eu gosto de falar isso, não é porque eu passei dificuldade que as pessoas têm que passar. Então, se eu puder deixar o caminho das pessoas mais fáceis do que o meu, e o objetivo do podcast é justamente isso. Então, nossa, sensacional, estamos com os objetivos bem alinhados. Mas conta pra gente, vamos começar lá no Brasil, né? Como que foi? Você falou que você se formou em enfermagem lá. Como que surgiu essa vontade sua, pegando lá no início de ser enfermeira? De ser enfermeira? Na verdade, eu sempre fui mais voltada assim para a área da saúde, mas eu não pensava em fazer enfermagem, né? Eu tentei engenharia, outras coisas. E aí, quando eu fiz vestibular para fisioterapia e, de verdade mesmo, quando chegou o dia de fazer a inscrição, eles falaram que não havia formado turma, mas que eu poderia ir para a turma de enfermagem.
E aí, quando eu comecei a fazer enfermagem, eu me apaixonei. Eu vi que se eu tivesse feito qualquer outra coisa assim, eu não teria dado certo. Então, foi meio que, assim, era pra ser mesmo, né? Caí de paraquedas, mas era pra ser. E aí, eu comecei a estudar em uma faculdade particular. Quando eu estava estudando nessa faculdade, depois de 1 ano, eu consegui bolsa. E aí eu tive que voltar do início, por causa que a minha grade não coincidiu. Então eu perdi, assim, 1 ano. Nossa, né? não deu para aproveitar nada, porque eu acho que tinha... Eu fiz federal, alguns amigos meus fizeram isso, e eles conseguiam aproveitar os créditos. Depende, né? Acho que depende do da curso, faculdade, né? do curso. E a faculdade que eu mudei, ela tinha uma grade diferente. Mas... funcionou para mim porque era na cidade que eu morava, que é Vespasiano. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro na região morava, né? Na região metropolitana de BH, e a faculdade era lá, então para mim funcionou assim bem. E eu comecei e amei, né, o curso. Fiz os 4 anos, formei em 2012, que eu formei enfermagem no Brasil. E aí, depois que eu formei em enfermagem, eu não comecei a trabalhar logo de cara, não. Eu comecei a estudar para concurso, para tentar, né, eu queria uma estabilidade, assim. E aí, eu fiquei uns 6 meses estudando, e aí eu falei, não, eu tenho que começar a trabalhar agora. E aí, eu consegui um emprego em Vespasiano mesmo, que era em uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, né? Eu era supervisora lá no período noturno. Isso eu tinha, assim, 21 anos. Nossa, mas já com cargo de supervisão, né? Tão nova, que legal. Essa é uma diferença da enfermagem no Brasil e aqui. Porque no Brasil, quando você forma para enfermeiro graduação, você já vai direto para supervisão. Você não faz aquele trabalho assistencial, né? Tem alguns enfermeiros assistenciais, mas normalmente é supervisor. Mas então... A galera que você supervisionava, eles são o quê? Técnicos? Tá. Eu tava pensando exatamente. Quem que fica lá, então? E pessoas, assim, com 20 anos de carreira. E eu era supervisora dele. Deve ser complexo, né? Você liderar pessoas com muito mais experiência, mais idade. Deve ter um desafio aí, né? Sim, eu tinha. E a aceitação, né, deles também, né? Porque, caramba... Recém-formada. Era. E eu fiquei lá um tempo, assim... E aí, eu comecei já a estudar a possibilidade de vir para cá, só que eu queria estudar inglês, queria fazer um intercâmbio, né? E o meu objetivo era, assim, eu trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, ou trabalhar em outro país, e eu queria aprender o inglês, que é o que eles pedem, né? A exigência. Até então você não sabia? Não sabia nada. O que eu sabia era o inglês, assim, de escola pública, que eles não passam do verbo to be, né? A gente fica no to be, mas é o que a gente fala, até de escola particular também, assim, né? Você chega aqui. Mas e aí, da onde saiu o estalo Canadá? Porque, né? De outros. 1 milhão de oportunidades. Por que Canadá? Sim, porque eu tinha família aqui, 2 tios, e aí eu perguntei, assim, meu pai, minha mãe na época, que eu queria fazer um intercâmbio, ele falou, já que você quer ir, vai para um lugar que você vai ter uma referência, né? Então, eu já ouvia falar, assim, de Canadá desde que eu era criança, por causa dos meus tios iam de férias, tudo. Mas eu não conhecia muito do país, não, era só deles assim mesmo. E aí eu comecei a estudar a possibilidade de vir para fazer um intercâmbio, e nessa época, que foi 2014, você poderia vir fazer o curso de inglês e trabalhar. Eu sei porque eu fui dos últimos que fiz isso, quando eu vim em 2014. Só que eu não cheguei a trabalhar, porque eu só queria estudar para o mestrado, esse tipo de coisa eu não fiz, mas o meu visto estava lá, né? Podia. Você também nessa... Então você vê mais ou menos... Foi dos últimos, né? Porque morreu ali em 2014. Eu também estava aqui em 2014, acho que todo mundo estava aqui em 2014, né? Foi. Eu lembro que eu cheguei aqui em maio, em junho, se eu não me engano, pararam. Foi o último, foi por aí mesmo. Foi, eu não sabia que ia ter essa pausa, assim, então foi sorte mesmo que eu cheguei aqui e logo depois eles já cortaram o visto. Agora... Mas você chegou a trabalhar, usar o seu visto de trabalho? Cheguei. Cheguei. Eu vim... Para poder vir, assim, eu não tinha dinheiro, né? E trabalhar no Brasil como enfermeira é muito difícil, a gente não tem uma recompensação, assim, muito boa. Eu lembro que alguns colegas meus de trabalho, de faculdade, eu não paguei mensalidade porque eu tinha bolsa, mas o que eles recebiam era quase o que eles haviam pagado de mensalidade do curso, né? Era muito pouco. Principalmente em cidades do interior, que eles pagam menos, assim.
É triste isso, né? A profissão que, caramba, a pandemia mostrou quão importante é. Essencial, na verdade, né? E não é reconhecido, né? Uhum. É complexo. E aí eu vendi um carro, eu tinha um carro. Esse que foi meu planejamento. Eu vendi um carro e comecei a olhar a agência de intercâmbio, né? E eu achei que aquilo estava muito caro. E aí eu resolvi fazer por conta própria. Entrei em contato direto com a escola. Achei uma brasileira, tudo pelo Facebook. A escola muito pequena, não é dessas escolas conhecidas. Eu achei uma brasileira que ela normalmente tem um representante, né, na escola que faz essa ponte. E aí eu paguei direto para a escola, não fiz através de agência, não. Algumas pessoas até falaram que foi um risco, mas... É que normalmente quem está vindo estudar inglês, às vezes não tem a confiança em negociar inglês com a escola, né? Então esse é o grande problema, é onde entram os intermediários, mas se você consegue fazer essa conexão direto com a escola, você consegue ter você evita esse fee, né, de quem está no meio do caminho. Sim. E aí eu peguei e vim, né, vendi meu carro, paguei a escola e eu lembro que convertendo, assim, eu devia ter, tipo assim, uns $2.000 para passar 6 meses. Então, meu planejamento, eu dividi aquele dinheiro para 6 meses e falei, eu vou gastar esse máximo aqui por mês, se eu puder economizar melhor, contando que eu não estava pagando um lugar para ficar. Isso que eu ia te perguntar agora, hospedagem. Você ficou com seus tios? Com os tios, tá. Não, isso é uma grande vantagem, né? Foi. E aí eu tinha aquele dinheiro para poder gastar ali durante o mês. Então eu fazia escola full time. Eu não quis trabalhar, eu tentei trabalhar nesse meio período, só que como eu fazia escola full time, eu podia trabalhar à noite. E aí não estava funcionando. Porque eu pensava assim, eu trabalhei à noite no Brasil como enfermeira, eu vou conseguir, né? Mas aqui era outra pegada. Eu trabalhava em fábrica e aí eu não conseguia no outro dia aproveitar nada da escola. Aí eu acabei saindo e terminando o curso, primeiro, esses 3 meses. E depois os outros 3 meses foram para trabalhar. Aí que eu comecei a trabalhar. Mas se eu te falar, eu já tive uns 21 empregos aqui antes de ser enfermeira. Conta pra gente aí, a gente quer saber isso também. Eu já fiz de tudo, quase tudo. Então, eu comecei trabalhando em fábrica, que era a demanda maior que havia no momento, e eu sem o inglês, né? Porque eu cheguei aqui, eu lembro que eu precisava tirar documento, essas coisas, eu levava algum brasileiro comigo que falava um pouco mais que eu, que também era da minha escola, para me ajudar. Eu não conseguia, assim, pedir comida no restaurante, e eu tinha muita vergonha no começo de não falar correto e tudo. Então demorou até... Mas saber que isso é um dos problemas que a gente até fala. Muitas pessoas deixam de melhorar o inglês pela vergonha. E é justamente... Não pode ter... É fácil falar pra gente, né? Que já fala, que já né? Passou, que já passou por isso. Mas, galera, falem. Falem errado, mas falem. É muito difícil quebrar a barreira, né? Eu acho assim, quando você faz a primeira vez... Mas eu não sei se vocês tiveram isso, mas também quando você faz e descobre... Nossa, me entenderam, né? Dá aquele sentimento, ok, agora eu vou falar tudo, agora eu vou conseguir tudo. Mas passar desse estou com vergonha para essa sensação de sim, estão me entendendo, essa transição é bem complexa. Não sei como é que foi para vocês, mas é bem com certeza. É confiança depois com o inglês para trabalhar na sua área também, né? Aí é outra. Mas continua lá, vamos lá. Aí você falou que estava na fábrica, você trabalhava na produção ou na linha de produção? Eu trabalhava na produção. Nossa, é pesado também, né? Uhum. Eu comecei trabalhando numa fábrica de plástico. Era Etobicoke, eu acho. Eu não me lembro, que foram muitos. E aí eu acabei saindo de lá para terminar o curso, que eu falei, já que, né, eu investi no curso, eu quero terminar da melhor forma. E depois eu vou para o trabalho. Eu acho que o tempo que eu fizer o curso também, eu vou aprender um pouco mais de inglês. Foi assim que... E como você conseguiu? Que são das perguntas que o pessoal sempre fala pra gente, assim. Porque você não conhecia ninguém. Você só conhecia seus tios. Como que você conseguiu esse teu primeiro emprego lá na fábrica? Eu vou te falar que eu ia no KDD, na época, era o que eu sabia, e mandava. Mandava resumê de enfermeira mesmo, assim, não tinha... De enfermeira. E muitos lugares. Eu falei que eu trabalhei em mais de 20 lugares, mas entrevista eu já fiz, não sei, umas 40, deve ser. E alguns lugares não me contratavam, porque quando você tinha esse visto na época, eles chamavam de visto de trabalho temporário. Eles colocavam 9 na frente. Então, assim que eu ia fazer a entrevista, eles olhavam o meu SIN number com o 9 e já falavam, não,
Isso significa que você não vai ficar aqui. Então, muitos lugares já rejeitavam na entrevista mesmo. Mas fábrica eles sempre pegavam, porque eles precisam. Não, isso é legal que eu vejo, porque tipo assim, esse é que a gente fala é o famoso erro número 1. Todo mundo faz isso. Pega aquele currículo brasileiro, às vezes traduz e manda. Eu imagino que o seu currículo enfermeira, não sei o quê, o cara vai olhar, você quer trabalhar na fábrica. Só que como eles precisam de gente, eles não estão nem aí. Então, provavelmente, você não preparou seu currículo da forma canadense, né? Provavelmente vai ter foto. Isso, né? galera, não façam isso. A gente já falou isso em todos os episódios. Mas é o que você tem também, assim, é fácil pra gente falar também agora, mas quando você não sabe, a primeira coisa que você vai fazer é isso, né? Você vai pegar, vai fazer o óbvio, né? Vou jogar em inglês e pulverizar ele, né? Não, depois de muito tempo eu olhei o meu primeiro currículo, eu falei, o que é isso? Ele tava salvo no meu computador ainda, eu nem acreditei, assim, que tinha coisa que nem fazia sentido, que eu traduzi literalmente as palavra por palavra. O Google Tradutor, né? Jogou ali, ó, que foi, acabou, copiei, colei. Eles nem devem ter olhado na hora de contratar, só devem ter pegado meu número de telefone. É porque ele quer uma pessoa que fique lá, né? Viu? Ela estudou, beleza. Tipo isso. E fábrica eles precisam. Fábrica tem uma assim, rotatividade, deve ter uma rotatividade. E eles ligavam assim em cima da hora, você pode vir hoje à noite pra trabalhar, era uma demanda bem. E quantas horas você trabalhava lá na fábrica? 12 horas. Não tinha os breaks, pelo menos. Tem break de 15 minutos. Então, são 4 breaks de 15 minutos. Mas, assim, eu nunca vi uns 15 minutos passar tão rápido. Era a conta de sentar e... E o que você fazia exatamente lá? Você ficava na linha mesmo de produção? Na linha de produção. Então, era em pé o dia inteiro? Era. Depois acordar no outro dia pra estudar puxado puxado demais. Mas, então, você terminou o curso e aí você voltou pra fábrica ou você foi pra um outro emprego? Não, aí depois que eu terminei o curso, eu fui para casa de um outro tio meu, que ele tá morando na época em Woodbridge. E aí eu comecei a trabalhar em outra fábrica. Só que essa fábrica, eu lembro, na época eu tava com muito pouco dinheiro, assim. Eu andei, porque eu lembro que lá já é outro esquema de ônibus, né? Lá, sim, não funciona o TCC lá. Não. Você tem que pagar o TCC mais o de lá. Mais o de lá. Eu lembro que eu andava até chegar em Toronto pra poder pegar o TCC, pra não pagar 2 taxas, né? Então... porque também são caras. Eu pagar, tipo, Metropass, não sei, minha época era Metropass. Né, eu acho. Às vezes mais, né? Porque acho que é mais caro, né? Dependendo de onde é mais caro, né? Eu acho que eram $4, se eu não me engano, que eu tinha que pagar, mas eu não andava muito, não valia muito a pena, era mais fácil, né? Você pagava só um e andava pra você não ter que cair na região que tem o TTC. Exato. Aí eu comecei a trabalhar numa fábrica de pão, que era também ali na região. Aí eu comecei a trabalhar lá, só que era através de uma agência. Eu não sabia na época que a agência pega uma parte do pagamento e tudo, né? E aí eu lembro que quando eu comecei, meu inglês era limitado ainda. Quando eu comecei nessa fábrica, eles falaram comigo claramente, meu inglês não era bom, mas isso eu lembro, $16 por hora. O que é muito para a fábrica, porque na época o salário mínimo era 11 e alguma coisa, 11,25 em 2014. Então, o meu tio já tinha ficado desconfiado, mas assim, aí eu comecei a trabalhar e no dia que eu fui receber meu pagamento, eu lembro que eles me pagaram em dinheiro. Tinha pratinhas, assim, eu cheguei para poder receber na agência, eles foram me dando pratas. Eles me pagaram $9 a hora que eu havia trabalhado. Aí quando eu falei foi com em meu cash? tio... Pagaram em cash? Nossa, era uma coisa muito estranha, né? E aí eu fui e falei com meu tio, falei, tem alguma coisa errada, porque eles falaram que ia me pagar 16, estão me pagando $9 a hora. Aí ele falou assim, então eu vou lá na agência que te contratou com você. Que aí nessas horas que apertava, meu tio ia comigo. Aí ele chegou lá e foi falar com a mulher tá assim, não, nunca falei que era 16, é 9 mesmo. E aí eu continuei indo assim só por enquanto, até eu encontrar um outro trabalho. E eu falei com o supervisor da fábrica que eu ia sair, porque eles haviam falado que era $16. E aí ele disse assim, não, nem eu recebo $16 aqui. Então assim, quem te contratou não tava falando a verdade, né? Caramba. E aí
É pesado isso, né? Eles aproveitam da fragilidade do imigrante. Aproveitam. Sim, e eu vi que outras pessoas na fábrica recebiam essa quantidade mesmo, porque justamente imigrantes, às vezes não era legalizado, né? Então eles aproveitam. Não é nem posso, no auditório contábil aí já viu, ficou... Não, mas é porque você receber menos que o mínimo, né? O mínimo, ok, é pouco, mas a lei deixa, vamos dizer assim, né? Agora, menos do que o mínimo, aí já é um problema. E como você disse, você não ia ouvir 9 e 16 errado, né? São bem diferentes. É uma coisa você falar, sei lá, 9, 19, talvez. 9 e 16 são bem diferentes. Então, às vezes, eles jogam isso e aí a pessoa precisa do trabalho, como você comentou, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pagar as contas. E aí, uma hora que você já tá lá, é onde cai naquilo. Agora eu vou ficar aqui até eu arrumar alguma outra coisa. Aí, nisso eles ganham, né? Não, eu fico pensando como que a agência ganhava nisso também, né? Porque, pô, já pagava isso. Tinha o da agência. Eu acho que é por isso que era 9, né? Porque devia ser 12, a agência comia um pouco, mas ainda devia ser o mínimo pra agência, mas aí... Só que quando chegava em você já não era mais nem o mínimo, né? Então, esse era o problema. E aí eu consegui outra fábrica. Ela tem coleção de fábricas. Já fomos plástico, pão, a próxima. Não, e engraçado que nessa fábrica de pão, às vezes eu ia embora toda suja de pão. Tinha farinha até na minha testa, né? Mas você fazia o que lá? Isso eu fiquei curioso também. Você amarrar? O que era? Não, era também uma linha de produção. Aí, às vezes, eu ficava na parte que tinha os croissants, assim, congelados, que eu tinha que tirar da bandeja. E aí, eu tinha que usar uma luva própria, né? Sua mão, né? Pra não queimar. E outra hora, eu ficava numa parte que era uns biscoitos. Eu tinha que tirar o meio do biscoito, assim. Parece um trabalho fácil, mas imagina você, 12 horas tirando. Um é fácil, faz 500 depois. Exato. Você sai de lá que a mão nem reage mais, né? Chega assim, um trabalho muito fácil, mas que era difícil ficar muitas horas fazendo a mesma coisa, né? E às vezes, bem no comecinho, assim, a linha de produção parava porque eu não conseguia pegar o ritmo. O pessoal ficava bravo porque eu tinha que parar, mas eu consegui, assim, né, adaptar enquanto eu tava lá. Mas às vezes eu parava e pensava, sabe, Rodrigo, assim, a minha vida no Brasil não era tão ruim, assim. E aqui eu comecei a passar muita dificuldade, assim, com relação ao trabalho, falta de dinheiro. Tinha hora que eu parava assim, será que vale a pena passar por isso tudo? Então, você pensou em voltar pro Brasil? Pensei e eu cheguei a voltar. Você voltou? Voltei. Mas isso que você faz são sentimentos, assim... Vários convidados que passaram aqui, eu passei, assim, quando eu não estava alocado onde eu tô, eu falava, caramba, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa na minha vida... Será, cara? Por que eu tô fazendo isso, entendeu? Eu entendo esse sentimento, entendeu? E é complicado mesmo. Mas aí, vamos lá. Como que você voltou pro Brasil, né? Agora eu fiquei curioso. Não, mas ainda teve o... Ah, tá, vamos lá. Vamos chegar. Vamos... Aí eu fiquei trabalhando nessa fábrica de muffin também um tempo. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou procurar alguma coisa na área da saúde. Porque a fábrica foi mais para me ajudar durante um período assim que eu não tinha dinheiro mesmo. E aí eu queria procurar alguma coisa na minha área, né? Aí eu comecei a enviar currículo para cuidador. Ah, legal. E eles aceitavam por causa da experiência de enfermeiro que eu tinha e tudo, né? Aí eu comecei a enviar currículo. Aí nessa época eu lembro que... Não, eu ainda fui... Sabe esses vendedores que vende... filtro de água que bate de porta em porta? Eu já fiz isso também. Aqui? Já. Aí o inglês deslanchou. Não tem como, né? Deslanchar. Aí eu trabalhei nisso e aí eu comecei a trabalhar, enviar currículo para cuidador. Eu lembro que eu fiz algumas entrevistas e não consegui por causa que eles falaram que o paciente tinha dificuldade em falar e meu inglês não era tão desenvolvido, então eu não ia conseguir entender. Mas aí eu lembro que eu consegui uma vaga em Markham, que era um senhor. Foi muito difícil essa experiência. Ele tinha problema renal e fazia hemodiálise, né, de tempo em tempo, mas ele era um senhor muito independente. Quando eu fui contratada, eles não falaram comigo, falaram só que era para cuidar dele. Só que como ele não precisava de muito cuidado, eles começaram a colocar outras coisas para eu fazer, assim, na casa, cuidar do cachorro, ou então cozinhar
Ó, limpar a casa. Isso que você tá Limpar. falando, a Letícia veio aqui, ela é do Caregivers Brasil, né? Ela até falou, pô, uma enfermeira é legal, porque tem uma relação de cuidador, porque a galera pensa no caregiver só criança, mas o caregiver é de idosos também, que é aí onde entra mais o pessoal da enfermagem, né? Que já, enfim... E aí você tinha. E é engraçado você falou isso porque ela comentou a mesma coisa. Ela era pra cuidar da criança, mas ela tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida, que teoricamente não era pra fazer isso, né? Eu não importaria, assim, se tivesse sido combinado, sabe? Mas aí eu cheguei na casa e eles foram querendo empurrar as coisas, assim, pra fazer mesmo. E aí teve um dia que eu lembro que na primeira semana eu fui treinada por uma menina, ela tinha 19 anos, ela tinha ficado nessa casa 2 meses só. Eu lembro que ela falou que ia sair porque ia estudar. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela me deu uma lista de coisas para fazer, né, na casa. E eu lembro, eles não tinham, assim, aspirador. E a casa era toda de carpete. Na lista estava escrito, pegar a poeira com a mão. Como assim? Sério. Eu tenho a lista até hoje, eu guardei. Então, assim, eles tinham umas ideias. O cachorro deles, eu tinha que cuidar. Ele comia 3h35 da tarde. Teve um dia que eu dei comida, assim, mais cedo por causa do meu ônibus. Era, tipo, 3h20. A moça achou ruim, porque a comida do cachorro era 3h35. Nossa, mas que metódico. Mas eles eram canadenses, essa família mesmo ou não? Eles eram de um lugar no Caribe. Ah, tá. E assim, aí eles começaram a falar mal de mim, que eles achavam que eu não falava inglês, falavam mal comigo dentro da casa, sabe? Aí teve um dia que a moça, a esposa, ela era bem mais nova que o senhor, e ela era pior, assim, a mais difícil de lidar. Eu lembro que as filhas dela passavam por mim, fingiam que nem via, era uma confusão. Nossa. Aí, nesse dia, essa moça chegou em casa, ela trabalhava no banco, ela chegou em casa e falou assim, olha, você fez um monte de coisa errada. Tipo assim, porque tinha as vasilhas certas para colocar comida dentro da geladeira, né? Não podia ser vasilha de vidro, uma coisa assim. Eu lembro que ela falou comigo que eu havia feito um monte de coisa errada, que era eu trabalhava de segunda a sexta. Ela tá assim, você vem no sábado pra eu te treinar. Tô assim, tá, porque eu queria ficar com o emprego, né? Aí, beleza. Aí eu fui, e eu lembro que o ônibus era super difícil de Woodbridge pra Markham. Tinha, tipo assim, uns 3 ônibus só. A vizinhança era nova lá, então não tinha nem asfalto ainda. Então, só tinham 3 ônibus, assim, durante o dia. Mas eu fui pra lá. Aí, quando eu cheguei lá nesse sábado pra ela me treinar, ela já começou a fazer eu limpar a casa toda, porque ela ia receber gente na casa. E aí ela ficava assim, hoje é aniversário dos meus cachorros. Gente, eu não tô brincando. Era aniversário dos cachorros dela. Ela ia fazer uma festa de aniversário. Ok. Não, a festa de aniversário eu até entendo, mas até onde eu entendi, você ia ir pra ela te treinar no que tecnicamente você deveria fazer durante os dias da semana. Não pra limpar a casa pra festa. Não. Então eu cheguei lá, era festa de aniversário do cachorro, eu não sabia. Ela queria... Assim, a ideia dela, ela queria que eu arrumasse tudo, comida, né, e tudo. E serviços convidados dela, ela tinha convidado pra festa. Essa malandragem que é a chateação, né? Que o combinado não sai caro, né? Aí ela faz um negócio desse. Eu acho que é muito falta de respeito, é falta de consideração com a pessoa, né? Não tá vendo que ele é outro ser humano, que nem ela. E, na verdade, assim, eu acho que eles tiram vantagem porque a gente precisa, né? Então, você vai engolindo, você vai engolindo. Hoje, não sei você, mas às vezes você olha pra trás e fala... Como, né? Eu não saí andando e falei assim, não dá. Mas é complexo. É que essa dependência, você precisar de uma coisa para você poder viver, né? Que é um negócio assim, cara, preciso disso, eu não tenho dinheiro para comer, entendeu? É muito pesado, né? Você acaba se submetendo a coisas que você não faria, né? Normalmente. Né? Verdade. E eu lembro que ela ficava assim, corta, que ela queria batata frita, falava assim, vai lá pra cozinha, corta rápido a batata. E ficava assim me apressando a fazer as coisas e eu meio sem entender. Eu não queria questionar ela, mas meio sem entender, né? Eu tava lá, era pra ser treinada. E aí eu havia falado com ela que eu ia ficar só até a hora do almoço, por causa... Né? Era isso que eu havia combinado no telefone, pra ela me explicar tudo e depois eu ia embora, que eu tinha coisa pra fazer na parte da tarde. E ela ficava o tempo inteiro, não fala com a sua agência que você veio aqui hoje. Não fala. O tempo inteiro ela ficava falando. Aí ela virou uma hora e disse assim, vai lá dar banho no meu marido, porque era o senhor que eu tomava conta dele. Tá, ele tá achando estranho. Finalmente o trabalho dela, na verdade, né?
finalmente ela foi fazer o trabalho. Depois de fazer tudo que não era, né? Assim, vai lá dar banho nele por causa que meus convidados vão chegar, que não sei o quê. Eu lembro que parece que tudo dava errado naquela casa. Qualquer coisa que eu pegasse, parece que quebrava. Alguma coisa tinha naquela casa que não tava dando certo. Eu lembro que eu fui dar banho nesse moço e ele segurou a cortina aquela... Sabe quando tem a banheira e a cortina assim? Ele Sim. segurou a cortina, eu sei que aquela... caiu. O rod, E o ferro caiu e começou a molhar o banheiro da mulher inteiro. Nossa. Aí ele começou a gritar, a Vitória não era assim. A Vitória era a que cuidava dele antes. A Vitória não era assim. Eu querendo que não fizesse bagunça, que essa mulher ia surtar se ela visse o banheiro daquele jeito. Mas a culpa não era sua, ele que puxou, ainda mais sobrou pra você ainda. Eu lembro que aí eu terminei, tive que limpar o banheiro. Na hora que ela viu o banheiro molhado, ela ficou assim, nossa, o pessoal vai chegar agora, o banheiro tá assim. Aí eu tive que limpar correndo. E aí depois que... Isso já era a parte da tarde, já era pra estar em casa, né? Quando eu desci, os convidados dela chegaram e ela ficava assim, vai lá e traz pra gente 3 copos de suco. Aí eu falei na minha cabeça, agora eu vou virar servente. Nem era pra eu estar aqui mais. Aí eu falei com ela, olha, você me desculpa, mas eu tenho que ir, que a gente combinou até o horário... Eu conversava muito pouco, respondia ela muito pouco. Mas eu entendia tudo que eles falavam, né? Aí eu falava, eu tenho que ir, que não foi... meu tio tá me esperando, tudo. E só que aí eu fui ficando muito chateada com ela. Assim, ela chegava em casa, às vezes, jogava a sacola de compras na porta e falava, vai lá pegar. Ou então ela abria a geladeira e falava, sabe aquela comida que você fez ontem? Nem meus cachorros comiam. Você ficou muito tempo lá? Não, assim, eu acho que deve ter dado 1 mês, pra você ter ideia. Mas eu ia embora de lá chorando, assim, porque eu falava, gente, eu não tô gostando disso, sabe? De ser maltratado, né? Porque, nossa... Provavelmente vocês pagavam o mínimo também, né? Também. Não pagavam bem, ainda se exploravam ainda. ainda. Exatamente. E aí eu fiquei, assim, muito chateada e comecei a procurar outros lugares, né? Porque eu queria ficar em um lugar assim mais tempo, porque eu já tinha trocado de trabalho várias vezes, mas não deu certo lá. E aí eu comecei a trabalhar em uma padaria portuguesa, que foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar aqui. É bem diferente, né? Que é hospitality direto, né? Fala direto com o consumidor, né? Outra pegada aí, né? E pra mim era bom, porque eu conseguia falar em português com as meninas que trabalhavam comigo e eu praticava inglês com os clientes, né? Então, assim, eu aprendi muito lá. E eu consegui um trabalho no final de semana de cuidadora. Esse era em Mississauga. Mas eu já adorava. Mas você rodava bastante, né? Marca lá o lugar. Se quiser algum lugar em Toronto, ela pode dar as direções, como chegar, o melhor ônibus, como fazer. E aí eu fui pra Mississauga. Trabalhava lá só final de semana. Eu tinha que dormir lá. Era um casal de idosos. E eu adorava lá, era ótimo. Também era uma agência de portugueses. E aí eles me ofereceram para fazer o sponsor, né? Para poder ficar aqui. Então isso é legal. Você fez o sponsor de caregiver. Pelo caregiver na época, porque... Não. Quase! Quase! Eles me ofereceram e eu fiquei super animada assim, com a possibilidade. Já estava quase no final dos 6 meses, né? Só que na época eu tava namorando já. Aí ele é daqui. Quando eu falei com ele não gostou da ideia. Ele falou assim, essa é uma ideia que eu não acho que vai ser bom, que você vai ter que ter um vínculo com a empresa, você não vai poder sair. Isso é verdade. Eu sei porque eu vim com a Alemanha e eu sofri com isso. Te prende ali, né? Aquele te tempo, prende, mas é aquele negócio, prende. Mas é a possibilidade de você ficar de boa no país e depois de 2 anos, depois do tempo, você aplica pro PR, entendeu? Sim, você colocar ali na balança, né? Mas aí, então você não fez? Não fiz, aí eu casei. Mas resolveu, né? Muito melhor, né? Bem mais prático. Você fica preso com quem você quer, fica preso. De fato, bem né? Melhor. Foi isso que aconteceu, porque eu ia fazer, só que aí ele conversou comigo, ele nasceu aqui, né, e tudo, e ele falou assim, não, eu acho que não vai ser uma boa ideia, porque se quiser trocar de emprego, você vai ter que ficar preso no emprego e tudo. Aí eu voltei pro Brasil. Eu não casei assim de cara. Tá. Mas ele era, como você falou, canadense, brasileiro? Ou... Não, grego. Não, então pro seu inglês foi excelente, né? Foi. Sim. Na época a gente estava assim junto. E aí,
só falo com ele em inglês, né? E aí eu peguei e voltei pro Brasil. Comecei a trabalhar de enfermeira lá, porque eu sabia que eu ia vir, mas, né, não Mas ficava só pra contando entender, com ele. você voltou pro Brasil, mas você continuou namorando com ele. Então você sabia que você Que eu tinha ia planos de voltar, voltar. sim. Você quis dar um tempo do Canadá. Falar, já sofri muito aí, quero voltar pra minha área. O meu visto tinha encerrado e eu achei melhor não ficar assim. Entendi. Né? Tá, entendi. Porque você tinha 3 meses, faz sentido. Sim. Todo esse perrengue que você falou pra gente foi Foi muito... Exato, foi. E aí eu peguei e voltei pro Brasil, comecei a trabalhar lá de enfermeira de novo. Só que quando ele começou a ver que eu tava trabalhando, já tava lá, ele falou, epa. Aí ele foi pro Brasil e eu voltei com ele. Ele aí falou, tô né? perdendo você, veja bem, vou mostrar que eu quero. Mandou bem, gostei, parabéns, cara. Atitude, isso aí. Foi, e aí eu voltei. Eu voltei pro Brasil em novembro de 2014, né? E voltei pra cá no outro ano, em agosto, em 2015. Mas já com visto de casada ou... Eu casei aqui, então eu vim com visto de turista. E aí eu casei aqui porque o processo era mais rápido do que... sim, com certeza. Lá, né? E também se eu fizesse... Eu não lembro a diferença, mas... Eu sei que quando você faz o processo aqui, você pode trabalhar. Tem uma diferença, assim. Se eu fizesse o processo lá, eu não, mesmo se eu viesse, eu não poderia trabalhar. É só fazer um disclaimer aqui, aproveitando, né, a oportunidade. Nós não somos agência de imigração, né? A gente fala experiências que a gente conhece, nossos convidados. Cada um passa por uma experiência diferente. As leis mudam também. Sim. Se vocês quiserem um profissional capacitado, habilitado e formado... Falem com Terry Associados, né? Associates, ele pode ajudar vocês bem nesse processo de qualquer processo migratório. Bom, continuando. Vamos lá. Aí eu voltei em agosto e voltei a trabalhar na padaria portuguesa de novo. Eles sabiam que eu estava aqui, me chamaram. A mesma que você... Porque tem várias filiais, mesma. né? Que legal. Comecei a trabalhar na mesma. Os clientes lembravam de mim. É muito engraçado, né? Não sei se você tinha isso. Eu trabalhei por muito tempo num café. E até hoje, se eu voltar lá e ver um cliente, eu vou saber qual é o café dele. Assim, do que jeito que ele gosta do café. É um negócio muito bizarro que fica. Eles são bem... fazem as mesmas coisas sempre, né? Sim, eu não sei, assim... Bom, sei lá, eu não tomo café, né? Então eu não tenho como comparar, mas... É todo dia, sei lá, um pequeno com leite, um pequeno com creme, com açúcar, sem açúcar. E você lembrar tudo aquilo, porque eu falo, eu não lembro o que eu comi ontem, né? Mas eu lembro que o cara toma um café daquele jeito, até hoje. Então, não sei se tinha essa experiência lá. Também, na padaria. Mas uma coisa que eu achava engraçada, até falava com minha mãe, assim, mãe, no Brasil não tem esse tanto de café diferente. Lá é um pingado só que você pede e acabou. Isso é muito verdade. Aqui tem uma diferença enorme, né? Leite, de açúcar, disso. Eles apreciam muito também negócios de aquele café específico de não sei o que. Aí você vai algumas cafeterias que são mais chiques. Aí tem mais tipo ainda de café, né? Tem o tipo do grão. Aí, uma coisa que foi diferente pra mim é essa questão do creme e do leite. Pra mim era tudo leite, né? Mas é um que tem mais gordura. Até aí, depois que eu fui entender, um é menos gordura, outro é mais gordura, mas é tudo leite no final do dia. Mas pra mim foi uma coisa bem diferente. O tamanho do café também, porque, tipo assim, é gigante, né? Eu falo, eu ainda acho que eu não sou tomador de café, mas eu tomo café como uma ferramenta, assim, tipo uma droga pra me deixar acordado. Eu tô com sono, ou eu tomo chimarrão, que é melhor, menos calórico, né, assim, né? Ou, depende, o café pode ser, se você não botar açúcar puro, também é, né? Se for puro, exatamente. Mas, então, aí eu tomo pra isso, entendeu? Então, tipo assim, ver um café daquele tamanho, mas de compensação, no Brasil é menor, mas é bem mais forte, né? O café daqui é mais agudo. Você não toma, né? É o chafé. Não, eu tenho tomado, às vezes, assim, mas como a mesma coisa. Energizante, né? Pra eu acordar, literalmente. Mas eu não aprecio, eu não gosto do gosto, não é uma coisa assim, Não, e sem açúcar pra mim é impossível. Tem gente que fala... Fala, quem gosta de café, João, eu gosto do gosto. Eu falei, cara, eu tomo pra ficar acordado, eu não gosto, eu boto adoçante, no caso, justamente pra não sentir o gosto do café. Eu gosto muito do cheiro, eu falo, aquele cheirinho de café, assim, eu adoro, mas o gosto não é comigo, não. Mas é muito verdade isso que você falou, assim, da variedade, e aí a gente tem que aprender tudo isso. E eu acho que fora que na padaria você deve ter uma opção gigantesca no cardápio de coisas para oferecer, né? Sim. E tem que saber fazer tudo aquilo ali. Sim, verdade. Mas você chegava a trabalhar na cozinha ou você só... Não, eu fazia... De tudo. Nossa, que legal. Assim, não...
eu não fazia sobremesa, porque elas normalmente vinham prontas, a gente só colocava lá, né, no freezer, mas tinha sanduíches que a gente servia, então isso a gente fazia na hora. Era um lugar assim que eu gostava muito lá mesmo de ficar. Só que eu fui ficando lá e antes, no ano anterior, eu tinha uma agenda fixa e dessa vez eu não tinha. E eu estava estudando assim, inglês para tentar o IELTS, já estava pensando em fazer a minha validação do diploma aqui. Não havia começado ainda. Eu comecei assim estudando inglês. E aí eu peguei e achei que o horário estava difícil para mim. E tinha um restaurante do lado que eu havia conhecido o dono. No ano anterior também, porque eles eram amigos, né, os donos. E aí ele me ofereceu um trabalho, assim, final de semana lá pra... Eu até esqueci o nome do que fazia. Eu não era garçonete, assim, não servia. Eu lembro que um dia ele chegou pra mim e disse assim, você conhece alguém pra limpar o meu restaurante? Eu falei, eu. Conversando, você não conversa. Só conversando. Aí ele tá assim, não, eu acho que vou pegar outra pessoa pra limpar, mas você quer, eu acho que é boss boy, que eles falam, não lembro, tem um... O que você fazia? Eu só tirava os pratos sujos da mesa e colocava... food runner, não é? Tipo isso, Aí eu tirava os pratos sujos e colocava na lavadora, né? Eu entregava pra moça que ia lavar e colocava e servia comida na mesa. Mas eu ganhava tip. Então, isso é importante. É importante, muita diferença. Isso me ajudou. E não tem taxa, né, auditora? Né? Então, continuando. Né? Então, isso me ajudou por causa da escola. O único motivo que eu saí da padaria foi por causa da agenda lá. E aí eu fiquei nesse restaurante até mudar, porque eu tava em Vaughan e eu mudei lá pra Hamilton. Nossa, foi bem mais longe. Mas já casada aí, né? Eu já tava casada e a gente resolveu ir pra lá, tava mais barato pra nós dois. E nós fomos, na época, era uma vizinhança também em construção que a gente mudou. Então, a gente mudou pra lá. Uma cidade bem pequena, eu não sei se vocês conhecem, chama Waterdown. Isso aí não, aí você me pegou. Até então tava indo bem. Isso me pegou agora. Faz parte de Hamilton, sabe? É uma cidade bem pequenininha, deve ter tipo assim, uns 10 mil habitantes. E aí eu fiquei morando lá 4 anos. Eu fiquei morando lá com ele e nessa época eu já tinha o meu PR e aí eu tava procurando trabalho assim mais na área da saúde mesmo, porque eu já tava começando a fazer minha validação e tudo. Então eu abria o site assim de procura de emprego, eu via quais que eram os requisitos para trabalhar em um hospital, por exemplo. Aí eu via, tem que ter um curso disso. Aí eu ia fazer o curso, sei lá, curso de primeiros socorros, aí eu ia fazer. E eu lembro que nessa época, eu consegui um trabalho em uma instituição de longa permanência em limpeza. E aí eu estava lá, trabalhando na limpeza, e recebi uma ligação de um hospital. Essa parte é interessante, porque quando eu trabalhei, que eu te falei, de vendedor em porta, o prédio que era o head office lá, tinha um escritório desse hospital que eu era louca para trabalhar nele. E aí eu ia trabalhar como vendedora, eu via a placa e ficava assim, não, mas eu queria trabalhar. Isso foi na primeira vez, antes de voltar ao Brasil? Da primeira vez. E eu falava assim, nossa, eu trabalhando de vendedora, mas eu queria trabalhar nesse lugar, não queria. E acabou que eles me ligaram. Eu havia mandado o currículo para lá, é super difícil de entrar. Eu havia mandado o currículo e eu não lembrava mais, porque já tinha muito tempo. Nossa, isso é interessante, né? Nossa, então você aplicou, mas você já estava com a validação do currículo, do diploma feita? Não. Tá, mas aí você mandou mesmo assim e esqueceu e aí eles te ligaram? Mas você mandou para enfermeira também? Não, era para vaga de transporte, que não precisava de assim, curso, as coisas. Eles pediam experiência. O transporte? Transporte, eu penso em. Mas é exatamente a minha pergunta. Ela falou transporte, eu já pensei caminhão, carro. No hospital, eu falei, será que ela vai levar os suprimentos agora? Não. Aqui tem uma pessoa específica para levar. Toda vez que precisa transportar o paciente, é um funcionário específico para isso. Então, eles chamam de transporte. Mas dentro do hospital?
Dentro do hospital. Sei lá, vai sair do quarto pra sala de cirurgia. Que legal. Aí eles ligam. Eu percebi agora que você falou, clicou assim, né? Porque eu tirei eu fiz a cirurgia de vesícula agora em novembro. E realmente, quando eu tava na sala de recuperação, eu lembro dela falando, eu tava conversando com a enfermeira, aí ela falou, não, fulano de tal. Tem um cara que eu acho que é isso, a função dele é só fazer isso. Não foi ela que me puxou na maca. Legal, não, legal. E aí eu havia mandado para a vaga de transporte, né? Eles me ligaram, eu fui assim, já deixei meu outro trabalho sem pensar e fui fazer entrevista. Downtown. E eu morava lá em Hamilton. Downtown Toronto? Nossa! Viajou para Toronto. E na época eu não falei com meu marido. Eu falei, se eu falar com ele, ele vai falar, não vai, que é muito longe, né? Mas eu queria muito trabalhar lá. Uns 60 quilômetros, para o pessoal entender? Mais por aí, ou menos. 60, 70, mais ou menos, né? Nossa, uma viagem mesmo. É mais 60. É mais 60, talvez mais... Hamilton é no meio entre Toronto e Niagara Falls, dá uns 110 quilômetros mais ou menos, por aí faz as contas. Por aí. E aí eu fui e fiz a entrevista para transporte. E quando eu fiz a entrevista, ele falou assim comigo, eu lembro... o coordenador, olha, tem vaga para o transporte, tem uma vaga que a gente chama que é PSA, não é PSA, algumas pessoas até acham que é PSW, mas é PSA, que é como se fosse Personal Service Assistant, que é um assistente de serviço pessoal. Basicamente, você faz limpeza, assim. De hospitais. Do hospital. Só que não é housekeeping, o housekeeping vai fazer de área comum. Por exemplo, do lado de fora, onde tinha Tim Hortons, tudo isso. A gente só era responsável por fazer a limpeza dos leitos. Então, eles faziam um treinamento. Eu fiz um treinamento de 1 mês. E isso foi antes da Covid. Aí, eu fiz um treinamento de sala de aula mesmo, que eles explicavam tudo, os procedimentos. Depois, fazia um treinamento dentro do hospital. E aí, a gente era responsável para limpar, assim, os quartos depois que recebia alta. Ou então, assim, durante o dia, né? Mas aí, curiosidade, esse treinamento, você já era contratada ou foi parte do processo e... Não, eu era contratada. Você tinha salário fazendo treinamento. Muito legal, muito legal. Sim, eu era contratada. E eu lembro que eles pagavam até bem, assim, para limpeza de hospital, né? Eles pagavam bem na época. E o que eu mais gostava é que eu era casual. E a gente tinha um programa que eles mandavam uma mensagem para mim perguntando se eu poderia trabalhar dia tal. E aí eu aceitava ou não. Então eu fazia a minha própria agenda. Ah, entendi. Você não tinha que vir todo dia para cá. Era isso que eu ia perguntar. Porque você ficou nessa viagem aí direto? Porque você morava pelo... Mas eu sempre aceitava, assim. Porque para mim estar ali dentro do hospital era tudo, né? Então... É o caminho, né? A porta de entrada, né? Ali você sabe que dentro depois você... conseguiria, né, o que você estava almejando dentro da sua área, né? E foi, assim, uma coisa que eu gostei muito, que eu aprendi os termos hospitalares, né, e tudo. Eu trabalhei muito na UTI e na emergência. Então, foram 2 lugares, assim, que eu aprendi muito. E a gente respondia até às emergências, né? Por incrível que pareça, apesar de ser limpeza, assim, a gente respondia, porque quando tinha uma emergência, por exemplo, na UTI... nós éramos responsáveis por trazer o material para o médico. Então, o enfermeiro, o médico, não saía do quarto. Eles pediam a gente ia lá e pegava e trazia. Então, era bem legal. Mas você tem a expertise, né? Você não tinha, talvez, o seu diploma ainda validado, mas você é enfermeira, né? Você sabe o que tem que fazer, né? E é uma boa oportunidade de estar em contato, né? Sim. Com o que você gosta, com o que... Eu não sei, eu acho que dá um gás em continuar no processo de validar, porque você tá ali tão pertinho, né? De poder fazer o que você gosta. Sim, verdade. E aí eu comecei a validação nesse... já havia começado, né? Eu estava passando pelo processo de validação. Começou o Covid, eu estava lá no hospital, ainda fiquei lá 3 anos. Isso, só para pegar um gancho, você já tinha começado o processo de validação aí antes? Já. Demorou quanto tempo, mais ou menos? Demorou. É pesado, né? É isso que a gente queria muito explorar isso, porque eu acho que a maior dúvida do pessoal que está no Brasil, que é enfermeiro no Brasil, é justamente como validar, né? Acho que Sim, o meu demorou, mas eu sempre falo, cada pessoa tem um caminho, né? Às vezes eu peguei o mais difícil, porque eu trabalhei de outras coisas, na época eu demorei para entrar com o processo também. Tem também a questão de
já tinha um tempo que eu tinha formado, então eles consideravam que eu estava desatualizada, eu tive que voltar para a escola aqui. Porque, se eu não me engano, depois de 3 anos que você forma, se você não tiver trabalhado na área, você tem que fazer tipo como se fosse uma reciclagem, né? Então, tudo conta. Mas demorou um tempinho. E como que faz para validar? Você tem um órgão que valida? Como que é isso? Você tem que traduzir o diploma? Óbvio, acredito que sim, né? A primeira etapa você tem que enviar, mas esse caso é para as pessoas que já moram aqui, que tem residência, né? Tem que ter? Para fazer a validação, sim. Tem que ser residente permanente. Tem outras formas, outros processos que você imigra como enfermeira, aí já é diferente. Eu fiz o que eu já morava aqui, né? Já tinha o meu PR. Mas, talvez você não saiba, mas se tiver alguém aqui, sei lá, com visto de trabalho, não dá, tem que ser residente permanente. Ou... Eu acredito que sim. Tá. Porque eu lembro que teve uma das etapas, eu tive que enviar o meu documento, que eu morava aqui. Eu vejo isso, eu não sei de enfermeira, mas a gente conversou com o Arthur, né, que é médico. Ele até falou que para ele conseguir realmente a licença de médico, ele faz até a prova, porque são 2 provas que tem que fazer. A segunda bem cara, só que sem o PR ele não consegue virar médico. Ele falou, não adianta. Ele consegue fazer o processo, mas... Eu acredito que é igual, Não tem que fazer se você não tiver o PR. Caramba. E aí o primeiro passo é enviar todos os documentos para um órgão que chama NNAS, e fica nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Que estranho, agora eu fiquei curioso também. Antes era tudo feito aqui. Eu até conversei com alguns enfermeiros lá no hospital que eu trabalhava mesmo, que eu conheci alguns enfermeiros brasileiros lá. Só que eles fizeram um processo, tipo, 10 anos atrás, era diferente, né? Eles fizeram tudo aqui, era mais fácil, assim, relativamente, do que é hoje. E aí, agora tem que enviar para os Estados Unidos. E aí eles falam compatibilidade. E eu lembro que eu havia feito o processo só para enfermeiro, porque... Eu não sei, foi uma bobeira que eu havia dado no mesmo. Que eu pensei assim, eu era enfermeira lá, eu quero ser enfermeira aqui, né? Não quero menos. E aí eu peguei e havia feito esse processo só para enfermeiro e deu não compatível. E aí um dia eu resolvi fazer um curso que era de inglês para enfermeiro. Me saca também que eu ficava... E esse curso não me serviu de nada, porque, tipo assim, acabou que a prova que eu ia fazer, eu não fiz. Mas nesse curso eu conheci uma menina que falou comigo, você sabia que você pode aplicar também para o RPN aqui, com o curso de enfermagem que você tem no Brasil? Eu não sabia. Ela era brasileira? Ela era da Filipinas. O que seria essa outra possibilidade? Eu ia perguntar o que é RPN. O RPN é como se fosse um técnico de enfermagem aqui. São o curso de 2 anos, né? E na verdade é o Practical Nurse que eles falam. O RPN é quando você já é registrado. E aí eu fiz quando ela me falou, eu apliquei, ainda dava tempo de fazer. E eu peguei a última semana, assim, que se eu não tivesse feito naquela época, eu ia perder a oportunidade, assim. Então eu acredito... Por causa do tempo da sua formação, não é isso? Sim. Eu lembro que quando ela me falou que dava pra fazer, foi assim, a última semana que dava pra eu mandar ainda. Aí eu paguei a taxa pra poder avaliar, né, meu diploma. Eu acho que é tipo aquela AWS, né? Que ela chega a sua formação, compara com o currículo daqui, vale ou não vale, que vale ou não que vale. É isso, né? Sim. E aí deu não compatível também. Caramba! Mesmo pro técnico, né? Sim. Eu sei que algumas pessoas falam que não tem técnico de enfermagem, mas eu gosto de falar assim que o Practical Nurse é como técnico para as pessoas entenderem a diferença, né? Que tem o enfermeiro e o outro. E aí não deu compatível. Só que aí eu fui fazendo o processo e tudo, e eu lembro que eu comecei a estudar. Mas o que seria esse processo? É porque eu estava achando que essa aplicação era o processo. Não, isso é só para falar sobre compatibilidade. É só para mostrar. Tá, você pode dizer se você pode ou não aplicar, é isso? Na verdade, eles fazem a comparação do currículo do Canadá, aqui de Ontário, né? Que cada província é diferente. Eles fazem análise para ver se o grade do Brasil é compatível com aqui. E depois que eles têm a resposta, eles mesmos que mandam os documentos para o CNO, que é o College of Nurse, aqui de Ontário. Então, é baseado na resposta deles. Você tem que fazer algumas matérias no college? Como que é para completar?
É como se fosse agora o CNO não aceita mais, nem abrir o processo sem a resposta do NNIS. Então, assim, okay. o primeiro passo... órgão validador. Para começar a brincadeira, sim, tem que mandar para eles, tem que né? mandar para eles. E aí, depois que eles têm esse relatório, aí você pode abrir o processo aqui. Aí você tem que provar proficiência da língua, né? Mandar os documentos que eu falei. Tem que comprovar a experiência. Eu acho que nos últimos 3 anos, 3 anos, tem que ter trabalhado como enfermeiro. E também a grade escolar tem que ser compatível, né? Mas como que você vai abrir o processo sendo que eles falaram que não era compatível? Isso que eu fiquei curioso. Porque eles te dão a oportunidade de fazer. Ah, ele falou a oportunidade de fazer as matérias lá nesse College of Nurse que você Sim. falou. Ah, agora eu entendi. Aí você pode, na verdade, você vai fazer as matérias em algum college aqui, né? Que tem um curso e aí o college envia, né, para o College of Nurse e aí o College of Nurse é como se fosse o Corém do Brasil, o Conselho de Enfermagem. Entendi. Eles que regulamentam, né, a profissão. Tá. E aí você teve que fazer, como o seu deu não compatível, você teve que fazer cursos para poder se tornar elegível. Sim. Aí eu fiz 2 anos de curso em college, que eles chamam de Bridging Pathway for International Graduate Nurses. Tá. E qual que é o seu sentimento? Porque eu vejo isso muito, assim, porque praticamente você teve que fazer seu curso, metade do teu curso. O curso tinha 4 anos, você fez metade dele de novo. Como que é o seu sentimento? Porque você foi muito guerreira. Porque ó, você já tinha se formado, passou por perrengue, voltou pro Brasil, voltou fora da sua área. Você queria muito isso. Porque várias pessoas que vêm, a gente pode pegar o exemplo assim, da carreira da Natália, que a galera vai, ter que fazer CPA, cara. Desiste. Desiste. O cara vai fazer CPA, são 4 anos, mais ou menos, né? Sim. Se o cara é contador menos, mas enfim, vamos pular essa parte. Como que foi o seu sentimento? Você fala, caramba, eu vou ter que fazer mais 2 anos, cara. Assim, eu não foi dos mais fáceis. Tanto é que nessa época eu já estava na escola, já estava trabalhando ainda de limpeza no hospital. Para mim estava demorando tudo muito, assim, estava tomando muito tempo. Eu até brincava com minha mãe que eu já tinha virado estudante profissional, porque desde que eu tinha saído do Brasil eu só estudava, né? Trabalhava de outras coisas, mas era aquilo. Pra mim, aquilo era temporário, não era o que eu queria fazer pra sempre, né? Você queria muito, né? Você queria muito voltar à tua área. Isso aqui é importante, a força de vontade. Eu acho que o querer é o que mais conta, né? Porque, assim, como você falou, você já fez 5 anos de enfermagem no Brasil, né? Porque você perdeu o primeiro ano. É verdade. 5 anos no Brasil. E aí chegou aqui, teve que fazer mais 2. Mas eu acho que é isso que é um ponto importante, é você saber o que você quer. Porque quando você sabe o que você quer, você sabe que todos os perrengues que você tá passando é temporário. Você tem ali, eu vou chegar aqui, né? E aí, eu achei super interessante essa história de você ver o escritório ali do hospital e falar... Sabe, eu acho que... Eu não sei, eu acredito muito que a nossa intenção, ela faz também muitas coisas acontecerem, né? Que você acabou parando no hospital que você queria trabalhar, né? Não como enfermeira, mas você trabalhou lá. Mas eu trabalhei. E eu gostei muito de lá, apesar, assim, de não trabalhar como enfermeira, né? Só do contato de ter com outros profissionais e tudo. E uma coisa interessante, quando eu estava no Brasil estudando ainda enfermagem, a coordenadora do curso de enfermagem era uma enfermeira especialista na área que esse hospital também é. E ela falava assim comigo, que esse hospital, eles falam que é um dos melhores que tem na área. E aí ela falou comigo, se um dia você for para Toronto, que eu havia comentado com ela que eu queria vir um dia pra cá. Ela tá assim, vai nesse hospital porque ele é um dos melhores que tem na área, que eu sou especialista e tudo. E aí eu lembro que o dia que eu comecei a trabalhar lá, foi aquele sentimento assim de, mesmo não sendo como enfermeira, foi assim, missão cumprida, sabe? Sim. É muito bom, né? Muito legal. Mas aí, você estudou 2 anos no college. Sim. Batalhou lá. E nesse período você trabalhou ou você ficava só estudando? Não, eu trabalhei nesse hospital. Ah, tá. Beleza. Trabalhava lá. Aí como eu conseguia... eu era flexível assim com a minha agenda, eu conseguia conciliar os dois. Mas assim, tinha dia que eu trabalhava à noite e ia pra aula no dia seguinte. Já que eu tava aqui no downtown mesmo. Já ficava por aqui. Eu fazia direto plantão noturno. Então, eu dei uma exagerada na época, assim.
de trabalhar. De trabalhar. É porque é pesado, né? Você fazer o plantão e depois assistir a aula, ficar acordado. Exatamente. Mas uma pergunta para talvez quem tem interesse de vir e dar a cara e falar, tá, eu vou estudar mais 2 anos. As matérias que você teve, foi repetitivo para você ou você acha que não, eu aprendi muita coisa nova? Eu acho que valeu muito a pena, apesar de ter estudado 2 anos de novo, de ter feito esse curso. Por causa que a enfermagem aqui, eu fui me dar conta que é diferente do Brasil. O conhecimento básico, isso não muda, né? Fisiologia, tudo. Mas a lei aqui, a política de enfermagem é bem diferente do Brasil. Essa é uma curiosidade que eu tenho muito, porque assim, eu só tive uma experiência em hospital aqui, né? Porque eu tenho a minha médica de família e eu tive uma experiência com um especialista que eu tive aqui num hospital. E eu vejo assim, eles... essa questão de você respeitar boundaries, né? Essas coisas que tem aqui que eu acho que no Brasil assim, é diferente, né? Então, essa é uma curiosidade que eu tinha pra te perguntar, assim, você sentiu muita diferença nisso? Porque eu vejo que eles estão toda hora vendo se você tá bem, garantindo que eles estão te respeitando. Até eles falam assim, olha, eu vou pôr a mão aqui agora, eu vou fazer isso aqui agora. O contato aqui é muito pesado, né? Eles tomam muito cuidado em deixar muito claro tudo que está sendo feito, todos os procedimentos. Você achou muito diferente isso? Sim. Assim, aqui na escola a gente aprende até que depois que você deixa de ser enfermeira, você não pode ter nem contato com o paciente mais, assim. E no Brasil, eu lembro... Vira amigo, né? Pega o WhatsApp, né? Droga, não. Aqui eles são bem, assim, rígidos com relação a isso. Não pode adicionar em rede social, não pode ter contato. Tanto é que teve uma paciente que eu tive, que ela falava espanhol só. Isso aí já foi num outro hospital que eu tava fazendo estágio. Tava bem no finalzinho do curso já, você tem que fazer um estágio, né? E aí já era época de pandemia. E eu lembro que ela falava espanhol e eu falo um pouco, que eu já fiz trabalho voluntário. Eu já fiz trabalho voluntário no Chile. E aí ela só conseguia comunicar comigo, por incrível que pareça. E a gente mistura um pouco de português, né? O famoso portunhol, né? Vai se vira, né? E aí eu lembro que ela tinha muita dificuldade de conversar. E mesmo quando eu estava em outro departamento, às vezes eles me ligavam para poder ir lá, para poder ajudar ela. E aí eu dei meu número de telefone para ela, só que depois que ela recebeu alta, ela ficou me ligando. Mas eu dei no sentido, se chegar alguém aqui e você não souber falar, me liga que eu vou vir aqui na hora para poder traduzir. E aí eu tive que cortar, porque a gente não pode ter contato, né? E depois provavelmente você tem o código de ética, esse tipo de coisa também que vai... E te perguntar, aproveitando nisso daí, sobre a medicina preventiva. Existe pessoal que está no Brasil, inclusive eu tenho alguns amigos enfermeiros que dizem, no Canadá não tem medicina preventiva. Isso não é verdade, né? Não. Aqui tem. Você disse no sentido de, assim, vacinação? Não, eu acho que é porque quando eles falam isso, na verdade, eu acho que, não sei, tá? Eu não sou leigo também, desculpa, eu tive alguma besteira. É porque a gente vê no Brasil, tem muitos exames, né? De tudo quanto é coisa. Aqui não é bem assim, né? Sim. Aqui você não pode, quero ali, vou fazer uma ressonância ali, vou usar meu cartãozinho não. ali. Isso já é diferente mesmo. Então talvez seja nesse sentido, né? Eu acho que eles falam que não tem, mas não é que não tem. Tem, mas é diferente. Aqui é diferente. Eu vejo até uma dificuldade maior dos médicos a encaminharem para especialistas também. Às vezes o médico da família fica tentando, né? Mas você acha... Porque assim, é o que eu falei, eu tive minha experiência no Brasil e já tive aqui. E eu não tenho o que reclamar da minha experiência aqui com minha médica de família. Assim, quando eu passei a primeira vez com ela pediu tudo que eu tinha pra fazer. A gente, como mulher, a gente tem, né? Aquelas coisas que a gente tem que fazer todo ano e tudo mais. E eu achei que... Eu não sei se aqui eles não têm a medicina preventiva ou se no Brasil a gente se preocupa demais. Porque, né, tem que ter um meio do caminho. Eu, quando eu fui pro Brasil... 2019, eu fiz um check-up lá, porque eu falei, vou aproveitar que eu tô aqui, lá todo mundo te vende isso, né, que ninguém pede exame, ninguém pede nada, ninguém faz nada. Fiz um check-up e comentei com a médica que eu fiz o check-up, ela falou assim, não, mas aqui as regras também já estão mudando, por exemplo, o exame que você fazia todo ano, agora a gente só tá fazendo a cada 2, Sim. E aqui são 3. Então, assim, ela falou, a gente às vezes tem um exagero também que você não precisa.
né? Então, eu não sei se é meio 880. Sim, também. Eu acho que no Brasil tem uma eles máfia de fazem exames. mais. Eu conversei isso com o Arthur, porque os caras ganham exame. O plano de saúde ganha. Sim, então tem tipo assim, Aqui eu vejo que eles deixam um pouco a desejar, assim. Que às vezes, que nem você falou, tem uns exames que no Brasil faz 6 meses, aqui faz 3 em 3 anos. Por exemplo, a gente falou no episódio do Arthur sobre isso também. Ele falou que às vezes o paciente vai precisar de uma ressonância. Aí ele vai e fala, 8 meses. Aí o canadense que ele faz? Ele vai nos Estados Unidos, paga, sai na hora, ele faz, traz resultado e coloca, porque... Aqui a espera é longa para exames, né? Mas os mais complicados, mas, né? mas eu senti assim que o básico, pelo menos quando eu fui, ela fez lá, todos os meus exames de sangue para ver o padrão, né? Ferro, vitamina D, aquelas coisas assim. E ok, eu acho que é mais para quem tem um problema efetivamente, talvez precise de um tratamento, é aí onde começa a ter os problemas de espera, de barreiras. Mas se é uma questão mais só de ver se tá tudo bem, eu acho que aqui funciona ok, né? Eu conheço uma pessoa assim que tem uma doença degenerativa, que precisa fazer ressonância e não consegue marcar, assim, de 6 meses a 1 ano. Eu vi, assim, até nessa conversa, não sei também, eu tô falando só porque ele disse pra gente, né? Porque, como é um sistema universal, os médicos meio que têm um pacto entre eles, né? De tentar fazer o sistema não quebrar. Porque os recursos são limitados. Então, eles vão passar se realmente for necessário. Se eles entendem que não eles vão preservar o sistema, porque isso custa dinheiro, né? Assim, é complicado também. Então, eles tentam fazer esse meio termo, assim, para tentar atender todo mundo e o sistema ficar protegido, né? Continuar funcionando bem para todo mundo. Sim. Mas eu tenho a minha opinião, assim, de... Não, por favor. Não, eu acho que tem umas coisas, assim, que por já ter trabalhado no Brasil e por ter trabalhado aqui, eu acho que no Brasil é melhor. Com relação a especialistas, por exemplo. Eu vejo aqui uma demora enorme, assim. Dependendo da especialidade, né? Que tem umas que são mais rápidas. Mas alguns especialistas, assim, demoram 6 meses para marcar. 6 meses, 1 ano. Que pode ser um prazo de vida ou morte, dependendo se for uma coisa mais séria, né? E assim, no Brasil você paga, né? Eu lembro que tem opção, né? Eu lembro aqui não tem disso. Não tem. E eu lembro que alguém falava assim comigo, teve uma época que eu precisei de dermatologista, demorou 6 meses a minha consulta. E era uma coisa assim, que me incomodava, não era nem algo que... Né? Eu tava com um problema de pele que... na verdade, foi uma época que eu comecei a ficar com ansiedade. O primeiro sintoma foi na pele, né? Então, eu tinha uma coceira assim, no corpo inteiro em mancha. E aquilo eu acordava à noite com aquilo. E eles marcaram a consulta comigo por 6 meses. Agora imagine 6 meses. Nossa, eu tenho um walk-in clinic dermatologista precisar da próxima vez, me avisa. Você vai lá na hora que você quiser. Eu lembro, eu fiquei 6 meses esperando a ponta dos meus pais. Falaram, vem pro Brasil, gente. Você não consegue pagar um dermatologista aí? Na época eu falava, não vejo as pessoas pagando consulta particular. Acho que não dá, se não me... A não ser cirurgia plástica, pelo que eu sei. Acho que a cirurgia plástica, eu também não sei, de novo, nós não somos da área. Achismo. Eu falo baseado no que eu conversei com o Arthur, ele é médico, ele me fala, mas talvez possa passar alguma coisa. Depois a gente chama o Arthur de novo, se o pessoal quiser saber mais detalhes, mas eu acho que não dá, não sei quando é cirurgia plástica. Eu não acho que, tipo assim, uma consulta com um dermatologista, eu acho que não dá pra fazer isso. Eu acho também, né? A gente pode descobrir mais pra frente. Eu acho que a grande complexidade é você ter alguém julgando o quanto você tá sofrendo, né? Porque no final do dia é o médico que vai falar assim, isso é emergência, isso não é emergência. Mas só você sabe onde tá doendo o seu calo, né? Às vezes não é um caso de vida ou morte, mas é algo que tá te impedindo de ter o seu dia a dia ok ali, né? Você acordar no meio da noite ali porque sua pele tá te incomodando. Então, eu acho que isso é complexo, mas... E às vezes eu sinto também, por exemplo, eu passei 2 situações no hospital que, assim, infelizmente eu tenho visitado bastante hospitais nos últimos 6 meses, assim. E quando eu tive minha crise, né, de pedra, assim, cara, eu entrei lá passando mal. Eu já entrei dando meu cartão de visita. Eu cheguei lá, aí eles pedem a health card, pedem as coisas todas. Mas eu já cheguei vomitando e mesmo assim tem que passar no processo. Eu já cheguei lá na hora vomitando, muito, né? Muito, minha bilis inteira lá embora, né? E aí eles já... Eu falei, caraca, eu tô mal, eu tô vomitando, tô à frente aqui, entendeu? Você quer que eu pegue minha carteira, tira o negócio, igual a dor, parecia que tinha uma espada fincada nas minhas costas.
no Brasil, as situações, pelo menos, eu não passei por situações, mas, pô, eu tenho certeza que teria vindo um cara me botar na cadeira de roda, meio colocado, e tava nem aí pras coisas, entendeu? Não, no Brasil eu já socorri pessoa com crise de renal e, assim, não perguntaram nem o nome, tá na cadeira de roda, você tá socorrendo. Depois a gente resolveu lá fora e foi dar o cartão do convênio, foi fazer as coisas. Sim. Isso eu não vi. Eu tive uma situação com meu filho também, que infelizmente teve uma queimadura na mão, mesma coisa. Chegou lá chorando, criança de 5 anos, berrando, e não, peguei carteirinha, esperando lá, eu segurando ele, entendeu? Não aconteceria isso no Brasil. Já iam passar ele direto, já iam pegar, já fazer alguma coisa assim. E isso eu achei um negócio, eu falei, cara, meio desumano isso aqui, né? Pela minha opinião. Eu também tenho algumas coisas aqui que... E eu trabalhei no Brasil marcando especialista enquanto eu estudava enfermagem. Eu conseguia marcar pelo SUS mesmo, assim, consultas com uma semana. Então, quando eu vejo aqui, eu fico assim... É uma diferença. Mas vamos continuar lá, senão a gente vai ficar nessa e vai fugir totalmente. Vamos lá, beleza. Você fez seu curso de 2 anos, você estava fazendo seu estágio, foi que você parou? Sim. Aí eu comecei a fazer estágio, o Covid já estava assim com tudo na época. Eu não era vacinada ainda, mas eu trabalhava no departamento de Covid. Caramba, mas é que não tinha vacina na época, Mas você não entrou na fila prioritária lá? Ou por você ser estagiária? Não tinha vacina, que foi uma época foi em 2020 que tava... a vacina. Foi antes da vacina, Foi antes da... Nossa, eu tava no olho do furacão. Obrigada. Obrigado, é verdade. Essa é a palavra, obrigado. Realmente. Nada. Assim, foi desafiador, mas foi muito bom, assim, sabe? A experiência que eu consegui. Que foi eu tava no hospital, tava no departamento de Covid. E era assim, a gente tentava tomar o máximo cuidado que a gente podia, né? Eu tomei a primeira dose enquanto eu tava lá, mas eu já tava trabalhando. E eu lembro que tava com muita dificuldade na época de tomar vacina, assim, tava em falta até no hospital mesmo, no próprio hospital. Então, primeiro eles começaram a vacinar as pessoas, assim, que estavam em contato direto mesmo, médico, aí depois foram para os estudantes. Então, eu lembro que já tinha um tempinho que eu tava lá quando eu consegui a primeira dose, né? E você tinha, assim, antes, quando não tinha vacina, e você tava naquele ápice, né? Como que era, assim? Com certeza você tinha medo, né? Eu lembro que a gente ficava apreensivo, assim, mas a gente tentava tomar cuidado, usar, né, o EPI, tudo direitinho. Luva, um monte de máscara, né? Porque aí é contato direto, né? E era só pacientes com... Era o departamento respiratório que eu tava, então só pacientes com Covid. Eu lembro que eram mais de 30 leitos. E assim, na época começou a vir as variantes também, né? Então... Você chegou a ver superlotação lá por causa do Covid ou não chegou a esse ponto? No departamento que eu tava, não. Não, porque quando chegava lá, eu lembro que não era na emergência, né? Eu já tava no setor de internação, então quando chegava lá, eu lembro que eles já estavam destinados a internar mesmo, então não tinha superlotação. Agora, eu ouvia falar, por exemplo, na emergência que estava lotada, a UTI não tinha mais leito, mas aonde eu estava, assim, ainda... Estavam todos os quartos cheios, mas não tinha... Desculpa a ignorância total, assim, mas na internação ele não está entubado ainda, né? Ou não? Ou só está entubado na UTI? Na UTI. Aí, quando eles melhoravam um pouquinho, eles mandavam para clínica médica, né? Então você ficava nessa onde os pacientes estão doentes, mas eles não estão tubados, não estão em casos mais sérios, assim, mais graves. Tinha né? alguns, assim, que no departamento que eu tava, que eles estavam graves, né? Tanto é que se eles piorassem um pouco, a gente mandava para UTI, então acontecia assim, casos diários. Mas quando eles ficavam lá, era meio termo. Eles vinham da emergência, iam pra lá, se piorasse a gente mandava pra UTI, e quando melhorasse da UTI voltava pra gente. Pra lá. Um ponto que eu tenho, porque eu tenho um parente, né, que trabalhou no Brasil na linha de frente, uma fisioterapeuta respiratória. O trabalho, sempre foi o trabalho dela, só que durante o Covid. O emocional, como é que lida com isso, numa situação dessa, assim? Nessa época, eu não estava bem, assim. Eu já não estava muito bem, né, comigo mesmo, que eu estava passando por ansiedade, eu comecei a ficar depressiva, e nessa época eu fiquei mais ainda. Era difícil, e a carga horária era muito, sempre tinha que fazer hora extra no trabalho. Então eu comecei E depois que eu terminei o meu estágio, eu fui contratada pelo hospital mesmo. Como enfermeira agora?
Não. Eu não consigo. Eu vou chegar lá. Eles chamam de enfermeira externo, mas é quando você ainda não tem seu registro. Então, eu não tinha o registro ainda não, faltava só fazer a prova, né? Ah, tava quase. Tava uns 45 Tava do... lá. Mas aí você foi contratada pelo hospital que você fazia estágio? Sim. Tá. Legal. E aí eu comecei a trabalhar no mesmo setor que eu estava estudando. E... De onde a gente parou? Você tava falando que você tava em depressão por causa do... É que eu ia ela te ficar perguntou mal. sobre... Eu ia chegar na pergunta, assim, se afeta, né? na verdade, eu queria saber se os hospitais tiveram alguma... Porque, assim, eu vejo que todas as empresas, pelo menos, assim, a empresa que eu trabalhei, empresas em setores nada a ver com saúde, tiveram diversas ações para garantir que a galera que estava trabalhando em casa estava bem, que o seu emocional tá bem, aquela coisa toda que eu acho importante pra gente que não é da saúde, mas eu acho que, minha visão, né? Faltou para quem mais precisa esse suporte emocional, que é para quem tava ali, emocionalmente, todo dia ali, passando e vendo gente sofrendo, doente. Teve algum suporte de... Sabe, pra você, cuidado mental? Não. É porque pra quem tá de quarentena é fácil, né? Assim, vamos lá, supor, é difícil pra todo mundo, né? Mas o cara tá de quarentena, ele tá longe, vamos supor, do perigo imediato. Sim. Agora, quem tá no hospital, além de estar nessa situação toda, tá, assim, literalmente no front de batalha, né? Não, eu acho que aonde eu tava deixou a desejar com relação a isso. Não sei outros lugares, né? Mas lá não deixou a desejar. E aí foi uma época que eu fui pro Brasil. Eu cheguei a ficar 3 meses assim com meus pais lá pra ver se... Fui no médico lá pra ver se eu melhorava. Seu marido ficou aqui? Ficou aqui. Deve ter ficado desesperado. Já foi buscar uma vez, né? Já tava... Tem que buscar mais uma vez. Foi. E aí eu fiquei lá um tempo. E aí quando eu voltei, assim, eu fiz a prova, né? Aqui. Aqui. Depois você voltou. Sim, eu poderia fazer a prova para o Practical Nurse e pro Register Nurse, né? Tá, que aí é o RN. enfermeiro. Aí chegamos lá, né? Tamo lá. Só que estamos quase lá. Porque aí eu passei na prova do RPN e a prova do RN tava... eu não poderia fazer na época, né? Por causa que foi meio que suspensa. A prova era diferente que eu ia fazer. Por causa que dessa transcrição, da revalidação, não era o NCLEX que eles faziam aqui. Aí eu lembro que eu não pude fazer por causa do Covid, a prova ficou suspensa. Então eu sou RPN hoje e eu só falto fazer a prova do RN. Gente, mas isso que eu fico impressionado, isso é uma coisa que eu não entendo, cara. Eles desesperados, Sim. precisando de profissionais de enfermagem, desesperados, os caras cancelam a prova, mas meu Deus do céu. Sim. É tipo assim, o prédio tá pegando fogo, entendeu? Precisa de bombeiro não, você é bombeiro não, cara. Não, é que agora a gente não consegue formar bombeiro, a gente precisa de bombeiro formado, mas se você não forma, você não tem. Cara, meu Deus, que desespero, velho. Porque essa prova era uma prova prática e tinha que ir no lugar, então eles suspenderam. Você tem que contratar ator, porque o Arthur, que é médico, ele falou que a última prova custa, se eu não me engano, tá $6 mil, e porque ele precisa contratar atores que vão lá simular sintomas. Vai lá, você sintoma, sei lá... Você tipo isso mesmo. É, que você tá com sei lá, sintomas de infarto. Vai lá, o ator... Chegaram, sei lá, com sintomas de infarto. São 12 cenários, tem um ator que finge, né, que tem alguma coisa. Então é parecido. Depois você dá uma olhada no Arthur episódio, você vai gostar bastante. Nossa, gente, nunca imaginaria isso, nunca. E aí hoje eu trabalho como RPN. E era uma coisa que eu não tava nem na minha cabeça no início, né? Nem passava. E eu adoro, assim. E por incrível que pareça, a Covid, apesar de todos os pesares, ajudou, assim, que eu não fico sem trabalho, né? Então, tem sempre oportunidade e o salário, assim, aumentou muito nessa época da pandemia. Justíssimo, né? Pelo menos isso, né? Mas aí, você foi pro Brasil, ficou uns 3 meses, você voltou pro mesmo hospital ou não? Você voltou para outro... Não, foi na época que eu deixei o da limpeza e comecei no meu estágio. Você foi pro Brasil. Foi nesse intervalo, mas eu já tava, assim, bem depressiva nessa época.
Mas então hoje você está no Hospital do Estágio? Não, hoje eu trabalho numa instituição de longa permanência. Tá, você não através de agência, mas essa agência... É uma agência high level, agora né? Tá melhor. Mas você tem como... Eu vejo isso porque, assim, eu tava numa situação parecida, né? Uhum. Eu trabalhava com uma agência, eu era contractor, e essa empresa, que eles chamam de vendor, me vendia pra minha empresa. Só Sim. que eu consegui lá, briguei, assim, não é que eu briguei, assim, eu fiz o processo interno dessa empresa, e hoje eu me livrei, graças a Deus. Eu me livrei dessa agência, porque eles comem um pedaço do seu dinheiro, né? Sim. E hoje eu sou contratado direto dessa empresa. É. Mas você sabe que na área da enfermagem trabalhar por agência é melhor do que pela empresa? Ah, que legal. Porque você tem mais opções, talvez? Não, porque ganha mais. Ah, é? Ganha mais, mas você tem os benefícios da empresa? Não tem benefício. Então, essa é a pegada. Porque acontece o seguinte, eu financeiramente eu tô ganhando mais do que eu ganhava. Não é muito, mas é mais. Mas eu tenho a quantidade de benefícios que eu tenho é surreal. Entendeu? Mas é uma diferença, assim. E tem. Aí que vamos, né, pra parte da enfermagem. Uma diferença que eu vi, assim, já quando eu consegui o meu registro, eu mandei currículo, em 24 horas eles me responderam. Ah, sim. Assim, no Brasil, eu lembro que esses 6 meses que eu fiquei sem trabalhar, eu mandava currículo, eu nunca recebi nenhuma resposta. Teve uma época que eu coloquei todos os hospitais de Belo Horizonte no papel e fui um por um entregando currículo. Eu não recebi resposta de nenhum. Que interessante. E eu vi aqui, pelo menos quando eu fui fazer minha cirurgia, né, o meu médico falou que muitas pessoas do hospital dele, do staff, tinham sido demitidas porque eles não queriam tomar vacina. Que é uma coisa completamente incoerente, né? Mas tudo bem. Mas, aí o hospital demitiu. Eles falaram, cara, a gente tá com um problema de staff porque a galera não toma vacina e o hospital falou que não tomava, vai ser demitido. Então ainda tinha mais oportunidade ainda, né? Mandatória. E aí eu consegui... não é um trabalho fácil, sabe? Trabalhar em instituição assim, de longa permanência. Mas tem muita vaga. A população aqui é muito idosa. Os baby boomers, né? E tá envelhecendo cada vez mais, né? E durando... Assim, a longevidade tem aumentada, né? Eles vivem muito. E vão viver cada vez... Vamos viver cada vez mais. Sim. E aí eu comecei a trabalhar nessa agência e eles me mandam para onde precisa. Por exemplo, tem... Que nem hoje, eles mandam mensagem, à noite tem uma vaga não sei aonde, você quer trabalhar? Só que aí eu ia vir pra cá, eu falei, não, hoje. Mas eles sempre estão mandando mensagem. Aí, assim que eu comecei a trabalhar nessa agência, eu fui pra Huntsville, sabe? Já ouvi falar, perto de Muskoka, mas agora... Eu ainda tô perdida. É 2 horas daqui. É longinho. E aí eu fui pra lá e trabalhei numa instituição lá que eu era a única enfermeira. Porque lá eles não têm. Se você sai dessa região de Toronto, quanto mais você for pra lá, assim, você acha que você é rainha lá, né? Assim, literalmente. Lá não tem. E eu tinha que fazer de tudo também, porque lá, assim, a instituição muito pequena, eu trabalhava à noite, era só eu e a cozinheira. Então, assim, eu ajudava com outras coisas também, tudo. Aí eu fiquei lá 4 meses para poder pegar uma experiência e voltei para cá. Mas aí eu fico assim, vou para onde, né? Nossa, então você dirige bastante, então, né? Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, sim. Aí eu tô sempre trabalhando, assim. Mas eu acho, pra falar a verdade, apesar de não ter os benefícios, trabalhar em agência agora tá sendo vantajoso se você quiser guardar, assim, dinheiro, sabe? A diferença é significativa. E tem até uma rivalidadezinha, assim, quando você chega na instituição com um funcionário de lá mesmo. Porque às vezes tem enfermeiros que são contratados pela instituição que recebem metade do que você recebe. Nossa, aí é absurda a diferença, Mas né? então, deixa eu entender. A instituição, ela tem os enfermeiros próprios e aí eles chamam adicionais quando precisa, é isso? Essa que é a função da agência, então? Para quando... Eles criaram isso agora mais na época do Covid por causa da demanda mesmo. Que não tinha enfermeiro, né? Então, a empresa contrata a agência, pagam eles e parece que também a agência também recebe uma verba do governo, se não me engano. Por isso que o pagamento é maior, assim, do que... Então, assim, Pode falar pagamento, assim? Pode falar. Que nem tem enfermeiros que trabalham comigo, que são RPNs, que eles ganham 25 a hora. E quando você trabalha por agência, você ganha o dobro. Então, assim, apesar dos benefícios, não tem...
prático, assim, sabe? Não tem muita... Às vezes você não tem o benefício, mas você consegue suprir esses benefícios pelo extra que você faz, não, se a né? diferença é o dobro, não tem nem que falar. Exatamente. Haja benefício, né? Pra fazer isso, Só que é um trabalho que não é estável, que nem você não vai ter o vínculo com a empresa, né? Então... mas eu acho se não que... tiver demanda, aí você não trabalha. Mas você tá na profissão agora, que eu digo, nesse negócio, ainda mais que tudo isso que a gente falou, assim, tá assim, acho que você pode escolher onde você quer trabalhar agora, né? Agora, o hospital, eu tenho vontade de voltar a trabalhar, mas também eles estão pagando muito pouco, assim, o hospital. Depois de tudo que você passou, né, você agora... Agora eu falei, eu vou guardar dinheiro. Tá certo, tá certo. Tem que ter o outro lado também, né? Porque em hospital a diferença... Em hospital, já o enfermeiro e o técnico, né, aqui, eles têm uma função muito parecida. Que nem no Brasil, eu te falei que é supervisor. Sim. Aqui eles já fazem a mesma coisa. Cuidam de paciente, dá banho, troca fralda, faz a mesma coisa. A única diferença é que tem alguns procedimentos que o técnico assim, não pode fazer, né? Que é o Practical Nurse. E o enfermeiro ganha $3 a mais por hora. Eu ia perguntar isso. Qual é a diferença do técnico pro enfermeiro? Eu até vou falar, pra que você vai fazer essa prova aí? Exatamente. Porque dependendo do... Óbvio, né? Porque você tem esse objetivo mas... financeiramente não vai fazer muita diferença, Não, né? não faz. Mas eu ainda quero fazer, assim, né? Sim, você quer acabar o que você começou, né? Agora vai. Posso até ganhar menos, mas vou fazer isso, né? Guerreira, né? Mas aí foi isso, assim. Agora eu tô nessa agência. Esse final de semana eles já querem que eu vou pra Huntsville de novo. É porque lá, que nem eu falei, lá não tem enfermeiro, né? Aí eu saí de lá tem mais ou menos um mês. Eles não conseguiram outra pessoa pra substituir. Porque quando você vai e volta... Eu tava ficando lá por causa da distância. Mas assim, você fica em hotel. É isso que eu ia perguntar agora, mas a agência paga pra você ou hotel? Paga. Tá. Eles pagam acomodação. Meus hotéis nesses lugarzinhos também são... Eu sei que é complicado. Tipo um motel, né? De beira de estrada, mas né? depende do lugar, até os motéis... Porque normalmente quando eu viajar para os Estados Unidos, ficar nos motelzinhos, assim, ok, mas dessas cidades que são mais longe, os motelzinhos são... É bem complicado. Né? Às vezes, como ela que é enfermeira deve saber isso bem, muito que ninguém fica nesse lugar, cheiro de mofo. O lugar que eu fiquei até que não era ruim, não, mas tinha uns outros cuidadores que também faziam isso, vinham de Toronto pra lá. Eles ficavam no outro, porque aí eles já ficavam no mais barato, porque era eles que pagavam, né? Tá. E aí o que eles ficavam, eles falavam... Eu cheguei numa empresa minha que eu trabalhei lá perto de Collingwood, lá em Wasaga Beach. Quando eu fui ficar no hotel, eu ficar 2 semanas. Eu falei lá, meu chefe, falei, cara, vai me desculpar, mas eu não vou ficar não, cara. Não tinha, eu cheguei lá, eu tenho alergia a mofo, né? Eu chegava lá, eu só fedia mofo. Eu falei, cara, isso aqui deve estar fechado, tem uns 10 anos aqui. Assim. Eu não, desculpa, eu não vou ficar. E aqui eu não viajei a trabalho ainda, mas já passei por umas situações assim no Brasil já, de ir pra umas cidades, chegar no hotel e ficar assim... Só teve na verdade, mas foi só uma noite, então... Mas é complicado. Mas conta aí pra gente, vamos montar um pouquinho. Beleza, a gente entende essas validações e tal. Mas aí você, agora, né, você tem um canal lá no Instagram, né, que você fala justamente disso, né? Por que te deu essa ideia? De fazer? Qual que é o seu objetivo lá com o seu canal? Teve um dia que eu tava trabalhando, aí a minha irmã me mandou uma página que chama... Enfermeiros pelo Mundo. E aí tem enfermeiro de todos os lugares, né? E aí eu conversei com a moça da página, ela era da Irlanda, e aí eu falei com ela que eu era aqui de Toronto, que eu estava terminando já minha validação, e ela me colocou no grupo do WhatsApp. E lá eu vi que cada um tinha uma página do lugar. Ela tem a página dela da Irlanda, tem um do Japão, tem enfermeira em todos os lugares. E aí eu fiz o de Toronto na época para poder contribuir. Que não tinha, né? Não sei se agora tem. É engraçado que a gente fala isso. Que a gente, quando criou no Instagram, eu falei, cara, vamos fazer a gente discutiu o nome. Aí a gente não chegou à conclusão. Aí a gente pensou, cara, carreiras no Canadá. Eu falei, cara, não acredito que ninguém pensou nisso. Colocou lá, tinha. Acho que o seu foi a mesma coisa, então. Foi, né? Não tinha, assim. E eu lembro que nem eu falei, que quando eu tava fazendo a validação, eu tive muita dificuldade de encontrar informação. Então hoje, assim, quando eu recebo uma mensagem, o que eu faço? Já falo, epa, não vai por esse caminho, não. Que é mais difícil, né?
E eu tento orientar, assim, do jeito que eu posso. E tem muitas pessoas lá que já te acham, já como que tá essa galera? Já, na época que eu falei que eu fui pro Brasil, eu fiquei um tempo mais afastada, eu lembro que eu fiquei um tempo, assim, afastada da página também, que eu não postava muito e tudo, e eu vi que o pessoal ainda continuava me seguindo. Aí aquilo foi me dando uma animada. Sim. Aí eu fui pra Huntsville também, eu não estava muito ativa na página. Aí eu ficava sempre pensando assim, será que eu continuo fazendo ou não? E eu via todos os dias alguém começava a seguir, não sei como achava a página lá. Eu falei, quer saber, eu vou voltar a fazer os posts. Eu adoro, assim, falar. E tem muita gente que quer, eu vejo assim, enfermagem, de certa forma, o pessoal pedia pra gente, não, traz enfermeira, porque tem a galera que quer, e realmente essas áreas de saúde tem uns mitos, né, assim, né, os mitos aí que todo mundo fala, não, é muito difícil, você não vai conseguir entrar na área de saúde. Não é que você não vai conseguir, assim, ó, a segunda pessoa da área da saúde, dá pra conseguir, mas é difícil, né? É bom saber todos os caminhos, né, da dificuldade. Não, que nem eu falo, o caminho não foi fácil, mas eu não arrependo, sabe? Assim, eu acho que valeu a pena. E quando eu comecei aqui, o que mais tinha de gente para me desanimar, até próprios brasileiros falavam, é muito difícil. Validade de diploma é muito difícil. Não, faz o seu curso intercâmbio e volta pro Brasil, né? Mas você não acha que isso eu vi também de pessoas que não tinham essa força de vontade e queriam, tipo assim, vi que você tinha garra, meio que você tinha uma inveja tentando se atrapalhar. Porque eu fico assim, eu como mentor, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo comentários assim, cara, eu não vou matar o sonho de ninguém, cara. Eu tô falando com o cara quer ser médico. Eu falei, cara, desiste, velho. Quem sou eu pra matar o sonho de alguém, cara? Eu vou fazer o melhor pra ajudar o cara, pra tentar, entendeu? Se não tiver que ser, não vai ser, mas não vou ser eu que vou tirar o sonho do cara. Eu vou incentivar ele. Eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. Não sei, entendeu? Eu acho que é muito fácil, né, você falar, é difícil. Agora, o difícil é fazer, por exemplo, o que ela tá fazendo. Olha, eu sei todos os perrengues que eu passei. Então, se eu puder ajudar alguém a pular algum desses perrengues, eu acho isso muito legal, porque eu brinco na minha área, eu falo assim, quando a gente chega no senior, a gente esquece como era ser trainee, né? E não pode, você passou por aquilo, então você sabe que a pessoa está aprendendo, você tem que estar ali disposto a ajudar. E é exatamente isso, você trilhou todo o caminho, o que te custa, né? Se alguém vier te perguntar ou vier te, olha, eu tenho essas possibilidades, o que, né? Como é que foi a sua experiência? Eu acho isso muito válido, porque é muito fácil você se acomodar e falar assim, não, é difícil, desiste. Eu não consegui, você não vai conseguir, né? Exatamente. Verdade. Algumas pessoas também acham que porque elas passaram por dificuldades também tem, né? Passar, né? Você não pode ser mais... Não pode conseguir mais assim, eu sofri, você vai ter que sofrer. Não! Por quê, né? Eu também penso, por quê? É justamente o contrário, é porque eu sofri, não quero que ninguém passe por que eu passei, né? Exato. E eu acho que isso vai além de profissão, né? Eu acho que tem tanta informação que aqui a gente não sabe, e coisa que hoje a gente pode pensar assim, é coisa besta, é coisa pequena, mas não era besta e pequena quando você não sabia, né? Então, assim, cada detalhezinho de... tô chegando como que, sei lá, eu saio do aeroporto e chego em tal lugar. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Qual que é o ônibus? Pode parecer pra gente uma coisa muito pequena, mas pra quem tá caindo aqui de paraquedas, vai fazer toda a diferença. Verdade, né? Realmente. E uma coisa que eu falo, um dos erros que eu cometi foi tentar o IELTS. Muitas vezes, ficava por meio ponto aqui ali. Mas o IELTS pensando na migração já ou pensando na nota para como que é? Na nota para validação. Tá. Eu comecei a fazer a prova antes deles me pedirem, porque eu falei, quando eles me pedirem eu já vou ter. E aí eu fui ver que, como eu já tinha um tempo que eu não trabalhava como enfermeira, né? Não adianta nada o IELTS, você podia gabaritar o IELTS que não adianta nada. Não ia adiantar, porque eu ia ter que voltar para a escola. E a escola vale como uma prova de proficiência. Elimina, é verdade. Nossa. Mas por curiosidade, já que você falou no IELTS, qual que seria a nota para... Eles têm uma média alta. Eu lembro que era 7,5 no writing, 7,5 no... Peraí, deixa eu lembrar. Eu lembro... Nossa, é mais que o CLB da migração total, o CLB 9, né? Eu acho que o CLB 9 é 8,777, né? A nota eu acho que era 7. 7 no reading. As outras eram 7,5. Nossa, é o CLB 10, eu acho, isso aí, tô chutando, não sei. Eu não sei. Mas é porque todo mundo... Você precisa do 9 para aumentar a pontuação para o PA. Tudo que é acima ali, você nem sabe o que é. Só tem uma
que é 7 que eu lembro, as outras 7 mil, acho que é o reading que era 7. Nossa. Caramba, realmente acabou que não precisou. Não precisou. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos abrir agora, né, para as perguntas. Hoje a gente está aqui com a mesa diferente. Estamos com a Juliana aqui, dando uma ajuda para reforçando aqui o nosso time. Ju, você falou que tem uma lista aí de perguntas. Vamos lá. Eu tenho algumas amigas, né, do Brasil, enfermeiras, e elas perguntam, você até comentou da diferença das carreiras lá e aqui, né? Qual que você sentiu principal, assim, quando você chegou aqui, que você comentou? O pessoal saiu do Brasil, você já tinha um cargo de supervisão, vai chegar aqui, vai começar como caregiver, ou começar a cuidar de idoso. Como que foi essa experiência para você impactar na sua carreira, começar de novo? Olha, não é fácil, sabe? Mas eu sempre encarei, assim, como se fosse algo temporário. E eu sempre fui, assim, de coração com tudo que eu fazia. Mesmo trabalhando com outras coisas que não era da área de enfermagem, eu sempre tentava fazer, assim, de coração aberto, sabe? Então, não ia, tipo assim, eu não quero estar aqui. Apesar de saber que eu tinha um objetivo ali na frente, eu tratava aquilo como se fosse algo temporário. Então, assim... mas não é fácil quando você pensa assim, eu acredito que não seja só eu que passo por isso, mas quando você tem um curso superior e chega aqui, você estudou tanto no Brasil, fez tantos cursos de qualificação, chega aqui e trabalhar com algo que não corresponde com o que você estudou, eu acho que dá um impacto assim, em qualquer um. Mas eu sempre encarava aquilo como algo assim, que eu estava fazendo porque eu tinha um objetivo maior. Vai te parecer estranho, Viviane, mas quando você te responder, olha pro microfone, você não vai ficar bem baixinho lá. Tá. Sem problema. Uma coisa, só aproveitando também, pessoal, a gente tá aqui com o Maurício, que é um dos nossos apresentadores. Ele tá aqui dando uma força aqui pra Ju ali, que vai estar operando alguns dias aí com a gente, a mesa de operações aqui. Então é isso, Maurício, participante do episódio 1 e um dos nossos entrevistadores também. Quando o Felipe ou a Natália, enfim, ou até eu não puder aparecer aqui, Maurício é uma das figurinhas aí carimbadas. Mas vamos lá, Ju, continua. O que você tem mais de pergunta aí para Viviane? Então, o pessoal também me pergunta quem tem família, né? Essa questão da imigração. Não sei como cada província aqui tem uma diferença de imigração, aí eu já acho que entra uma questão maior, né? No seu caso, você fez todo o processo aqui da questão de enfermagem. Você tem alguma noção se tem um convite que o pessoal do Brasil recebe? Eu tenho uma amiga que comentou que até recebeu um convite para trabalhar aqui, mas ela, analisando a carreira que ela tinha lá para começar aqui de novo, seria, para ela, talvez, não valeria a pena. Você sabe se existe alguma coisa que conecta o Brasil, ser convidado, o pessoal a vir trabalhar aqui? Eu sei que tem algumas províncias que fazem umas missões de recrutamento justamente para enfermeiro, mas aqui em Ontário não tem isso. Assim, eu sei que tem algumas empresas que contratam já direto, né, trazem a pessoa com um convite de trabalho, mas eu nunca vi nada na área da enfermagem, assim. Eu vi, inclusive, no seu Instagram, eu vi um vídeo bem interessante, né? Que eu acho que você colocou, né? É verdade ou mentira, né? O mito, coisa assim. Canadá precisa de enfermeiros brasileiros, né? Aí você fala, precisa de enfermeiros. Ponto, não, né? Não brasileiros. Eu achei muito legal isso. E eu acho que eles confundem justamente por causa dessas missões de recrutamento que existem em outras províncias, né? Que às vezes tem umas missões que são específicas para os países, mas eles estão procurando enfermeiro qualificado, né? Então, assim... E o pessoal... Eu recebi muito, principalmente no Facebook, Canadá precisa de enfermeiro brasileiro. E todo mundo compartilhava, falava, olha, Viviane. Eu falei assim, não é bem assim, né? E essa história parecida ali, o Maurício, né, no dele, né? O pessoal, Canadá precisa de profissionais de TI, esses negócios que todo mundo precisa realmente, mas é no geral, né? Não é brasileiro. Né? Enfim, continua aí, Ju. Bom, eu acho que essas duas são as principais que eu recebi do pessoal que eu tenho conhecimento no Brasil de enfermagem. Essa conexão mesmo de sair da carreira do Brasil e chegar aqui e se deparar com um ambiente de trabalho diferente, que é exatamente o que ela estava comentando, né? Legal. Não, beleza. Então vamos lá. A gente tem um quadro de encerramento do podcast. Esse é um quadro chamado Sal na Neve. Que é justamente que você vai falar com dicas assim para as pessoas que estão no Brasil. Pode ser dicas relacionadas ao Canadá como um todo, pode ser dicas relacionadas à sua área de atuação, para você assim falar, olha,
se eu soubesse disso, teria feito muita diferença. Talvez eu teria economizado dinheiro, talvez eu teria economizado tempo, talvez eu teria me estressado menos, entendeu? Então, o que você daria assim pro pessoal? Olha, tá assistindo seu podcast agora, enfermeiro, tá lá no Brasil, doido para vir ser enfermeiro aqui no Canadá. Eu acho que a dica principal que eu falaria é para estudar inglês. Porque, assim, foi essencial e foi uma das coisas que me deixavam mais preocupadas, assim. Que quando chegou a época de fazer o curso, de fazer o estágio, de ter que conversar com o paciente, eu pensava, né, meu inglês já estava desenvolvido, mas eu conseguia exercer a profissão de enfermeiro. Porque até no Brasil, o vocabulário de enfermeiro, de profissional de saúde, assim, é diferente, né, do coloquial, do que as pessoas conversam na rua. Então, assim, eu ficava preocupada. Então, eu dou essa dica. Estudem inglês. Eu sei que é difícil estudar no Brasil, porque aqui você pratica, né, conversação diariamente, mas estudem e façam um planejamento, que eu não fiz. Planejem, façam um planejamento no papel mesmo. Olha, eu vou fazer isso, né? Depois vou aplicar, vou fazer a imigração do Brasil direto para cá, ou então vou fazer um college aqui, que eu também recomendo para quem quer vir. Assim, se você é enfermeiro no Brasil, quer vir para cá, às vezes não quer fazer a imigração direto de enfermeiro para cá, faz um college como o Practical Nurse, que também tem uma recompensa assim ótima, né, financeiramente. Então, como uma etapa antes, né? Até conseguir, porque depois que você fizer o college, se você quiser também fazer como enfermeiro depois, você consegue, né? Quiser a sua licença como enfermeiro, sim. Mas eu acho que o RPN, assim, já é excelente. Se você quiser vir trabalhar, tiver uma remuneração, vai ter uma remuneração melhor, vai ser mais valorizado. Para vocês terem ideia, nas instituições de longa permanência que eu trabalho, as coordenadoras de lá são RPNs, então elas não são nem enfermeiras mesmo. Então, se dá para construir uma carreira também, sabe? Entendi, uma possibilidade interessante. Bom, agora fala das suas redes sociais aí pra gente encerrar, onde o pessoal te acha, o pessoal que tá te assistindo. Tá. A minha rede social que eu tenho é a página enfermagem.toronto. Lá, bem no comecinho da página, eu falo sobre o processo, etapa por etapa. E agora eu falo mais assim, depois que eu voltei, né, mais ativa, eu comecei a fazer um post assim por semana, que eu falo, um dia eu falo como que tá a pandemia aqui em Toronto, no outro dia eu falo sobre a cidade, saio um pouquinho do tema de enfermagem. Depois eu começo a falar mais sobre a enfermagem aqui. E vai. Não, agora que eu lembrei, eu não podia esquecer a última pergunta, que isso é uma curiosidade que a gente tem também sobre o LinkedIn. Porque para nossas áreas corporativas aqui, todo mundo sabe que assim, não estar no LinkedIn é quase estar no Brasil, entendeu? Porque você está literalmente fora do mercado canadense. E o Arthur, que é o médico, quando ele veio aqui, ele falou que na área de saúde não serve pra nada. E eu queria a sua opinião, assim, na área de enfermagem também, o que é? Você tem LinkedIn? Não? Eu nem tenho. Eu tinha, era muito parado, e eu acabei desfazendo. A gente não usa muito na área da saúde mesmo, não. Serve, né? Não. Legal. Não, mas beleza. Ó, queria te agradecer de novo pela oportunidade. Assim, tirou muitas dúvidas que a gente tinha. Queria agradecer também a Natália por estar aqui dando essa força pra gente. E é isso. Brigadão e convidado para eventualmente, né? Se o pessoal continuar demandando mais informações sobre enfermagem, vai ser chamada de novo, se puder vir. Ótimo. Muito obrigada pelo convite. Valeu.